Está gravando. Bom dia a todos. Esta chamada está sendo gravada. Beleza. Bom dia a todos. Bom, nós somos... Bom, deixa eu me apresentar, né? Eu me chamo Rodrigo, nós somos do 9º semestre de Psicologia. Nós estamos aqui fazendo uma entrevista, né, na verdade, com o nosso amigo psicólogo Emanuel, né, Emanuel Alex, que gentilmente está nos concedendo essa entrevista, né, onde ele vai poder compartilhar conosco um pouco aí da sua experiência, né, seus conhecimentos, que vai somar não só para esse trabalho que nós vamos apresentar para a disciplina de políticas públicas, mas com certeza para a nossa carreira, para a nossa vida profissional e todos aqueles que forem assistir futuramente essa entrevista. Tá? Então, eu me chamo Rodrigo, eu vou passar então para a Rafa, né, poder se apresentar. Bom dia, gente. Meu nome é Rafaela. Como o Rodrigo comentou, né, a gente está no 9º semestre. Esse semestre a gente teve um trabalho, né, onde a gente precisaria entrevistar um profissional do CAPS. E aí o Rodrigo conseguiu, o Emanuel, ainda bem, que, como o Emanuel falou, né, tem alguns grupos que não conseguiram, né, com tanta facilidade arrumar um profissional. E eu espero que a entrevista seja boa, né, que a gente consiga adquirir muitas informações, né? E aí agora eu vou passar para uma das meninas. Elô? Bom dia, gente. Meu microfone tá dando bug às vezes, mas ignorem. Eu sou a Elô, tenho 22 anos e todo mundo já falou que a gente tinha que falar. 9º semestre, psico. Gostei do Emanuel, ele é bem comunicativo, então a entrevista vai ser ótima, tenho certeza. Lai? Acho que ela estava dirigindo, acho que ela saiu aí, alguma coisa. Tem uma pessoa de vocês aí que está dirigindo aí, eu entendo, tranquilo, tudo bem, não tem problema. Ah, é a Dai. A Laís estava aqui agora, mas acho que ela caiu. Acho que é ela que está dirigindo. Ah, ele entrou agora. Lai, se apresenta para nós, por favor. Fabiana entrou também. Olá, pessoal, bom dia, estão me ouvindo? Estamos sim. Sim. Eita, caiu de novo. Tá ruim. Então, o Fabiano, você está nos ouvindo? Voltei, gente, caiu aqui. Tudo Voltou? bem, gente? Bom dia, sou a Laise. Bom dia. Vamos participar aí dessa entrevista, né, para esse trabalho. Muito obrigada pelo Emanuel por participar com a gente. Não, tranquilo, pode ficar tranquilo aí. Eu vi que você está, acho que, dirigindo, fazendo alguma outra coisa, pode ficar sossegada aí, não tem problema não. Cuidado aí. É a Daiane, na verdade é a Daiane quem está... É a Daiane ou é ela? Eu vi alguém dirigindo. aí. Não, eu acabei de chegar no escritório, eu vou até acessar aqui pelo computador, gente. Obrigada, Não, viu? tranquilo. Fabiano, se apresenta aí, irmão, para nós, por favor. Bom dia. Estou na sala que está um tumulto aqui hoje. Vou falar um pouquinho, mas muito obrigado aí pelo tempo de estar com a gente aí, tá? Não, tranquilo. Obrigado Fabiano, mesmo. aí. Então, Emanuel, pode se apresentar. Então, pessoal, tudo bem com vocês aí? Bom dia. Sei que esse horário é um horário que todo mundo, acho que geralmente a grande maioria está trabalhando. Eu estou trabalhando, às vezes, no consultório, mas à tarde, como eu já tinha comentado com vocês, eu trabalho da 1 em outro serviço público, da 1 até as 10 horas da noite, né? Mas tranquilo, fiquem à vontade aí também de cortar, fazer as colocações de vocês. Eu vou me apresentar para vocês. Pelo que eu entendi, acho que de vocês estão fazendo, acho que é o 9º, então, semestre na Unip, né? Eu me formei de 2002 a 2006 na Universidade... na Uninove. Na Uninove? Uninove. Isso, Uninove, aqui né? de Osasco, isso. De Osasco? Tá. E aí, eu me formei de 2002 a 2006 na Universidade de Guarulhos, a UNG, né? E de lá para cá, depois de 2002 a 2006, eu trabalhei em RH, numa empresa muito boa, de prestadora de serviço, assim, foi sensacional, uma empresa em um período que foi muito bacana, ela investiu em mim, muito cursos, me ajudou a pagar a faculdade, foi muito interessante ali.
E depois de lá, eu ganhei asas ali e fui para o consultório. Fui trabalhar no consultório, fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, só com um consultório, e aí depois eu entrei numa ONG com um serviço de medida socioeducativa, que trabalhava com adolescentes da Fundação Casa na região da Brasilândia. Deixa eu tentar lembrar aqui a trajetória. Depois que você vai para a área social e para a área da saúde, até tinha conversado um pouquinho com o Rodrigo aí quando a gente fez o contato, a instabilidade de um profissional na área pública é meio complicada, assim, né? Talvez nesses meus últimos 10 anos que eu tive uma estabilidade maior, mas no começo é de 2 em 2 anos nos serviços, por quê? Porque muda eleição ali, prefeitura e governo do estado aqui de São Paulo, a gente está falando de São Paulo, né? Então, geralmente os projetos mudam, muda prefeito, muda alguma coisa, então a estabilidade nessa área no começo ali foi bem difícil, né? Uma particularidade minha, só uma coisa brincando um pouco com vocês, eu acho que até pelo grupo aqui, pelo vocês viram que a questão de mulheres ser bem maior nessa área, já é histórico isso, né? E que bom também, né? Eu conheci minha esposa na faculdade. Minha esposa é psicóloga também. Nós ficamos aí durante esse período ali da faculdade namorando. Depois a gente casou, teve um filho. Então vocês imaginam assim, eu logo que saí da faculdade, casei, tive um filho, consegui a proeza de conseguir comprar um lugar, né, um apartamento, e aí trabalhando na área social, no começo, logo quando eu saí da faculdade, que eu saí do RH, eu estava com um salário atrasado, tipo, recém-casado, com filho para nascer. Cara, foi um período, assim, duro. Mas um melhor período, assim, que eu tive de conhecimento. Esse conhecimento de serviço de medida socioeducativa, que eu tive que fazer relatório para o judiciário, audiência com o juiz, visita, contato com família, paciente, foi algo, assim, que serviu de base até hoje, assim, do serviço, sabe? Foi algo muito enriquecedor. Aí eu trabalhei com medida socioeducativa em Guarulhos, também por um período. Deixa eu tentar resgatar aqui meus serviços, né? Depois eu trabalhei onde eu conheci uma pessoa que, acho que em comum aí com o Rodrigo, o Alexandre, a gente trabalhou 1 ano num serviço, na época, quem era o prefeito aqui de São Paulo era o Kassab. Só para vocês talvez terem uma ideia, assim, tinha um projeto chamado Moradia Assistida, que trabalhava com o pessoal direto ali da região da Cracolândia. Era um serviço que as pessoas eram internadas em comunidades terapêuticas, talvez a gente vai conversar um pouco disso aí na nossa conversa, e aí as comunidades terapêuticas geralmente é mais afastadas, né? Então, assim, às vezes segunda-feira eu estava lá em Itanhaém, acompanhando gente que estava internada lá, e na terça eu estava em Sorocaba, fazendo, então, assim, cada dia da semana era um lugar onde a gente acompanhava, e aí, quando eles saíam dessa internação, alguns deles eram encaminhados para alguns outros serviços, e alguns eram encaminhados para moradia assistida, que era 5 casas na região, aqui de cada região, norte, sul, leste, oeste de São Paulo, né? E tinha uma casa feminina, então tinha 2 casas na Zona Sul, uma só masculina e uma só feminina, né, na Zona Sul. Cada região tinha sua casa, onde moravam 10 pessoas. E aí a gente fazia um acompanhamento após essa internação dessas 10 pessoas. Então foi um serviço que 1 ano, onde teve muito resultados positivos, que vocês possam imaginar. Foi meu trabalho de conclusão de curso de especialização na época que eu fazia. Eu usei esse trabalho, as pesquisas do meu trabalho para fazer meu curso, né? E aí foi 1 ano disso, depois eu entrei no CAPS, Álcool e Drogas, aqui da região da Zona Norte. Fiquei um período nele lá, e depois eu fui para a coordenação de uma UA. UA, que é Unidade de Acolhimento. Algumas dos CAPs Álcool e Drogas tem esse braço, que é uma casa parecida com a moradia assistida. A diferença da moradia, por exemplo, e a gente vai conversar um pouco disso, da unidade de acolhimento, é que a moradia era um projeto que ela tinha o foco na abstinência total de álcool e drogas. A UA, ela é redução de danos. A gente vai, talvez, no decorrer, conversar um pouco disso, mas a pessoa, ela está, às vezes, em uso ainda e está recebendo ali o auxílio, o tratamento. É um foco, é um programa diferente, cada um deles, mas que se complementam, não tem nenhum problema, só para vocês terem uma ideia.
E aí, depois disso, eu trabalhei num hospital psiquiátrico, que aí eu peguei já maiores estabilidades aí nos últimos anos, assim. Trabalhei num hospital psiquiátrico de uns 4 anos, mais ou menos, nesse hospital. Foi muito rico, muito diferente. E aí, assim, até então eu estou acostumado com os tipos de pacientes no consultório que tem um perfil socioeconômico ou até de personalidade mesmo diferente. E aí, quando eu fui para o hospital, é diferente, né? Aí eu vi o que está talvez bem recente para vocês, que são aqueles pacientes do livro, né? Que dá problema a uma Ana O, vários outros aí, que depressão profunda, a pessoa está em crise com uma esquizofrenia, sabe? Então, assim, foi bem diferente ver o paciente ali na doença dele, ali na crise, e você ter que atuar. Foi uma experiência também muito diferente, muito rica, sabe? É uma coisa que também a gente vai desenvolver dentro das perguntas que vocês me mandaram aí, eu achei interessante. E aí, depois disso, eu saí do hospital e estou 1 ano e meio, mais ou menos, agora, num projeto novo, projeto meio que, mesmo 1 ano e meio, é meio piloto, porque ele não está nas políticas públicas, que é trabalhar direto com o pessoal ali da Cracolândia, ali de internação. É um projeto se chama Serviços de Cuidados de Álcool e Drogas Prolongados. A gente chama pela sigla SCP. É um serviço novo aqui na região. Tem 2, abriram numa região oeste um outro serviço igual ao meu, que acho que esse outro serviço atende 60 pessoas, e esse que eu estou atende 40 pessoas, onde a pessoa passa por um período, ela pede, para vocês entenderem, ela pede ajuda na região central, vai fazer um período de desintoxicação, e depois vai para a gente lá, onde eles ficam por um período talvez de 6 meses, de 4 a 6 meses, assim, que a gente consegue ficar com essa pessoa, e aí a gente vai desenvolver dentro das perguntas, falo, só para vocês terem uma ideia, talvez, da minha experiência profissional, né? Eu falei para o Rodrigo, eu falo pra caramba, então vocês podem cortar, tá? Pelo tempo de vocês aí, mas eu acho que para a apresentação, inicialmente, respondendo a pergunta aí de vocês, quem eu sou, né? Acho que é isso. E aí, pessoal, o Emanuel tem experiência ou não? Tem muito conteúdo, né? Olha, acho que talvez para quem vê ou para depois quem assiste, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu falo assim que já passei por tudo quanto que é coisa que vocês possam imaginar, viu? Eu não duvido que tem coisas que eu não passei, mas tipo assim, ó, qualquer pergunta que vocês falaram, eu falo, já passei, entendeu? Porque Uau. olha, todos esses serviços aí foram complicados, viu? Não, eu imagino. São 20 anos, Emanuel, de Praticamente há experiência? uns 20 anos trabalhando com isso, assim, né? Uau. Sem contar serviços voluntários aí. Vocês formou em qual ano mesmo? Não entendi, desculpa. Vocês formou em que ano? Em qual ano mesmo? 2006. Esse período da faculdade, eu trabalhava ali na região central. Uhum. E eu vi através do Globo Repórter uma matéria do CVV, Centro de Valorização da Vida, que a pessoa liga, às vezes, para conversar ali, questão de suicídio, entre outras coisas ali. E eu fiquei por 4 anos fazendo um trabalho voluntário com eles lá, uma vez por semana. Meu plantão era das 2 da manhã às 6. E como eu trabalhava próximo, então, assim, quando você é mais novo, você tem pique. Estou vendo a cara de vocês assim, vocês são novos, então tinha pique. Eu saía da faculdade, passava em casa, comia alguma coisa, ia para o meu plantão, aí ficava lá das 2 às 6, saía, eu chegava em 15 minutos no serviço, e como eu trabalhava numa empresa que era de treinamento hospitalar, uma coisa assim e tal, então eu tinha um ambiente hospitalar, tinha uma maca. E aí eu tomava banho, às vezes eu dormia lá no trabalho um pouquinho, umas horas, e depois eu ia para o serviço. Eu fiquei por 4 anos, também foi uma experiência muito rica, viu? Esse trabalho, assim, voluntário. Legal, uau, que legal. Sobre a questão da moradia assistida, o Alexandre, ele também já nos concedeu uma entrevista logo no começo da nossa formação, se eu não me engano, acho que no 2º ou 3º semestre, né, nós apresentamos algo sobre moradia assistida, foi muito bom, cara, muito bom. E ainda tem não. Ainda existe? Não existe mais, né? Mas, assim, pela ideia, né, por toda a sua estrutura,
parecia ser algo muito bom, né? Muito bom. algo que trazia muita eficiência, não é? Sim, muito. A ideia de reinserção, né? Eu não tenho os números de cabeça agora, assim, depois eu até posso passar isso para você, mas assim, eu tenho ideias de quantas pessoas passaram pelo projeto, foram encaminhadas para suas famílias, começaram a trabalhar, voltaram a estudar, fizeram curso, foi um número significativo, assim, né? Que não era só na casa, né? Então, assim, Sim. algumas 50 pessoas eram escolhidas para estar na casa, mas as outras ali, desde a comunidade terapêutica, a gente trabalhava, né? E de alguma forma também a gente fiscalizava essas comunidades terapêuticas, porque isso também é polêmico, acho que dentro da faculdade de vocês aí, vocês já viram de tudo. Eu me adianto uma coisa também que eu queria falar para vocês, assim, e depois até para quem assistir, eu não tenho partido político nenhum, não sou contra nenhum partido, quem gosta de direita, esquerda, fique à vontade, eu não tenho problema, só quero deixar isso claro também. E a outra coisa que eu ia falar também para vocês, eu esqueci, estava falando aí alguma coisa aí dessa questão política, e tinha alguma coisa de projeto. Depois vem na mente, aí eu recordo, eu lembro e falo para vocês. Tá bom. Então, podemos iniciar as perguntas? Tranquilo. Então, vou fazer a primeira pergunta, tá bom? Então, vamos lá. Emanuel, qual o seu conceito sobre o CAPS-AD não ser uma especialidade da saúde mental, e sim um dispositivo que complementa a atenção integral à saúde? Eu lembro que, quando eu te enviei essas perguntas, né, você ficou com dúvida, né, essa pergunta. Quando mas, você fala especialidade, o que você queria dizer com essa questão da especialidade? Talvez quando o que passou na sua mente? Isso. Se eu não me engano, acho que foi a Laís que formulou essa pergunta, se ela quiser falar um pouco, mas o que nós entendemos é que durante uma de nossas aulas, né, a professora foi um pouco categórica nessa questão de que o CAPS ele não vai atuar somente na questão da saúde mental, como, por exemplo, era a questão do Hospital de Barbacena, né? O famigerado ali, né, o famoso Holocausto Brasileiro. Ou seja, não é somente focar ali na saúde, mas toda a questão integral da saúde daquele indivíduo, né? Ou seja, todo o contexto que o trouxe àquela situação, né? Ou seja, o CAPS ele vai atuar com toda uma equipe, né, de rede, né, uma equipe interdisciplinar, né, multidisciplinar, na verdade, e vai atuar em todas as situações, em todo o contexto daquele indivíduo. Então, acredito que essa foi a intenção da pergunta, né, baseado nessas pontualidades que a professora ela trouxe em sala. Tá? Se a Laís quiser falar um pouco sobre essa pergunta. Será que ela saiu de novo? Acho que ela saiu. Oi, Rô, não consigo falar agora. Tá bom, sim, tá bom, sem problema. Mas deu para entender, né? Não, eu entendi, tá. Sim. Assim, ó, eu não sei o quanto que vocês têm de conhecimento do CAPS, mas o que às vezes eu tenho na minha memória, às vezes que eu explico para algumas pessoas, a história do CAPS, e rápida, não vou ser longo não, mas assim, ela começa, se eu não me engano, em 1985 com o CAPS Itapeva, que é um CAPS aqui em São Paulo, localizado atrás do MASP, até. E aí eu lembro, pessoal, que assim, na faculdade, em 2002, se vocês forem pesquisar aí, até, desculpa, não tenho isso aqui na mão, aqui fácil aí, não sei se alguém pode pesquisar aí, mas assim, se eu não me engano, em 2002 que ganham-se portarias políticas públicas para os CAPs existirem, para os CAPs terem os CAPs, né? Então, assim, dependendo do número de pessoas do município, da região, você vai tendo o CAPs. Então, você tem o CAPS nível 1, nível 2, nível 3, praticamente ainda aí, né? Então, assim, tem uma população pequena, é nível 1. O que significa esse nível 1? É número X de funcionário, horário de funcionamento. Aí, número 2, vai para um número maior de funcionário, talvez um número maior de horas de funcionamento. O nível 3 é a pessoa poder, às vezes, ter um leito de retaguarda, funciona 24 horas, funciona, por exemplo, 12 horas aberto ao público
externo, mas aí depois a pessoa está lá dentro, num leito lá, o que funciona 24 horas. Aí o período, por exemplo, noturno, ele não está aberto ao público externo, mas ele está dentro dele lá, internado com algumas pessoas em funcionamento. Então tem esse nível. Se eu não me engano, de 2002 se ganham mais portarias, e aí eu peço desculpa também para vocês na questão, assim, de um não conhecimento claro, porque acho que entra verbas públicas, aí começa a vir leis, né, que aí acho que em municipal, estadual e federal, eu não sei em que esfera entra o dinheiro do CAPES, eu acho se é das 3 esferas, ou se tem uma principal ou uma só. Na minha mente agora não vem isso tão claro, entendeu? Mas aí é o funcionamento dele. E aí, dentro desse funcionamento, dentro da pergunta, para não perder talvez o raciocínio aí da pergunta, o CAPES ele funciona também com essa questão da setorialidade ali da região da pessoa, né? Então, a rede, ali, quando a gente fala de rede, a gente está falando, assim, do que é essa rede, né? Então, da onde a pessoa está inserida, às vezes é trabalhar com escola, com ONG, com outros tipos de serviços que talvez nem sejam só da saúde. Então, esse profissional, teoricamente, ele não fica só dentro do CAPES, ele tem serviços externos também, entendeu? Que isso varia muito de anos e anos, e de OSs, que atualmente são, em São Paulo, são organizações sociais que administram o CAPES. Antigamente era pessoas, às vezes, concursadas, que era lá, mas eu não sei qual período que foi isso, que OSs, organizações sociais. Então, para quem, de repente, pode estar vendo o vídeo de fora de outro estado, ou mesmo vocês, eu não sei se vocês tinham ideia, mas, assim, eu lembro também que foi algo que até chegou a me prejudicar um pouco, que era, acho que em 2014 ou 15, eu era registrado, quando eu trabalhava no CAPES, para uma determinada OS. E aí, um determinado prefeito separou, dividiu a região de São Paulo em algumas partes, e cada OS ficou com uma parte, porque eu cheguei a trabalhar, por exemplo, o CAPES era administrado pela OS Rodrigo, aqui na Zona Norte. Aí o CAPES dois quarteirões, um outro serviço, um posto de saúde, que fica próximo do CAPES, era administrado pela Heloísa, entendeu? Pela uma outra OS. E aí, às vezes, a comunicação era ruim, OS, serviços diferentes, essa coisa toda, estava tendo problemas. E para ter uma qualidade, então, vamos pegar essa região aqui da Zona Norte, dividir ela em 3. Então, a OS, que vai ficar administrando todos os serviços de saúde, vai ficar com essa região toda aqui. Então, posto de saúde, CAPES, outros serviços de saúde, AMA, vai ficar para essa OS. A outra região vai ficar para outra OS. Isso foi legal. Eu não queria ter saído da empresa onde eu estava trabalhando, mas eu queria ficar na região. Então, eu saí da uma OS, a outra OS acabou ficando com a gente, assim. Então, eu falo prejudicado nesse sentido, mas foi uma coisa bacana, foi legal, né? Então, só para vocês entenderem. Então, assim, aí a quantidade de funcionário, eu acho que no CAPES, até hoje, assim, ela não é nunca o suficiente. Por mais que eu falei nível 1, 2 e 3, então, quando um paciente vai para o CAPES, trabalhar essa questão de inserir na sociedade ali, você não tem muita condições de fazer um trabalho com uma qualidade muito grande, de visitar o local, visitar o paciente, de estar fazendo reuniões, de estar conversando, de trazer esse paciente para a rede, né? Então, isso é um grande desafio até hoje da questão do CAPES, mas o CAPES, ele tem que trabalhar dessa forma, e vai se dando um jeito, vai se fazendo, né? Essa questão. E aí vocês me corrijam ou me ajudam aí dentro da pergunta, se não ficou alguma coisa, que eu acho que até deve ter ficado alguma coisa aqui, eu não sei se eu raciocínio, a gente vai falando, e às vezes eu posso perder um pouco o raciocínio da pergunta aí. Então, eu acho que você não apenas respondeu, mas você também já até adiantou uma das perguntas que é mais específica para essa questão da rede, né, da equipe multidisciplinar. Né, que depois eu vou trazer mais um detalhe sobre essa pergunta, que eu acho que vai ser bem interessante aí dentro da sua experiência. Sabe uma sensação que me dá na pergunta de vocês? A pergunta de vocês me dá a sensação de vocês tentarem conhecer o CAPES, ou de vocês estarem falando do CAPES de uma maneira
do profissional, como fugiu a palavra aqui, mas das instituições, entendeu? Mas o CAPS funciona também, eu acho que ele é muito amplo, assim, não consigo separar, entendeu? Porque do lado das instituições, de falar de um profissional para outro ali, de uma área social, de uma área da saúde e tal, beleza, mas o paciente, ele não se vê dessa forma, né? Ele não é dividido dessa forma, assim, sabe? Não estou criticando a pergunta, muito pelo contrário, a pergunta foi ótima. Mas é engraçado isso, me dá aí a sensação do paciente, o CAPS, assim, ele funciona para todo mundo, né? É um serviço público. Então, assim, qual é a imagem que as pessoas têm ou vocês têm do CAPS? Então, porque eu falava isso muito para os pacientes, isso dá muito trabalho. Então, assim, eu tenho paciente lá que, mesmo como é o caso do álcool e drogas, ele tem depressão, ele tem uso de álcool e drogas, ele tem esquizofrenia, ele tem outras doenças também. Tem problema de diabetes, entendeu? Ele é rico, ele é pobre, entendeu? Tem todo o perfil socioeconômico ali também. E a recepção do CAPS era incrível, porque você tinha uma pessoa que chegava lá de camisa, terno e gravata, ou tudo arrumadinho, e você tinha aquele paciente que estava em situação de rua, tá ali do lado. E quantas vezes eu trabalhei ali no plantão ali, às vezes eu tinha que falar com as pessoas, depois quando a gente conversava individualmente, aparecia essa questão, cara, eu não conhecia o CAPS, o que o CAPS oferece, entendeu? O que o serviço de você oferece, mas aí quando eu olho a pessoa que está do meu lado, está toda suja, ou está em uso, que você vê que a pessoa está muito louca, alguma coisa assim, tipo, eu não estou assim, então esse serviço não serve para mim, entendeu? Então, assim, você tem que lidar com preconceitos do próprio paciente também, entendeu? Então, é uma leitura gigante isso, assim, sabe? Me veio Legal. Desculpa falar aí. Não, assim, eu acho que foi, eu acho que esse adendo que você trouxe, acho que só complementou, né, foi até mais específico, assim, de acordo com a nossa pergunta, né, porque a questão foi, né, se o CAPS não é uma especialidade, se não é uma especialidade que se resume apenas à saúde mental, né, ou a questão ali né, de drogas, né, e outras drogas, né, no caso de álcool e outras drogas. E você falou aí sobre outras questões que acontecem ali, né? De cada perfil. E, Rodrigo, eu falei uma outra observação também, que é um dos melhores locais para se trabalhar em equipe multidisciplinar, né? Também isso é um local tremendo, assim, sabe? É um dos locais mais ricos. Então, assim, um assistente social, por exemplo, se depara com questão de aposentadoria, de benefícios, dos direitos ali da pessoa, tal, tem que usar os outros serviços, relatórios, conhecimento ali. Então, você ajuda, auxilia a pessoa, não só, talvez ela traz um problema de álcool e drogas, ela traz um problema ali do CAPS da saúde mental. O CAPS tem um CAPS infanto-juvenil, né, que atende o público de criança e adolescente, tem um CAPS que a gente chama de saúde mental, que às vezes é só o CAPS para os problemas de saúde mental, e tem um CAPS álcool e drogas, especificamente, mas a gente já até comentado informalmente, assim, né, até a separação, o encaminhamento disso, do que a pessoa traz ali, o que é bom para ela naquele momento, é estar aonde ali, né, porque os problemas não vêm tão divididinho, assim, separadinho, tudo bonitinho, né, ela vem misturada, tudo, uma série de coisas. Perfeito. Então, segunda pergunta. Eu acho que ficou claro, né, pessoal, essa primeira pergunta, né, a resposta que ele trouxe, está ok, né? Então, vamos para a segunda. Quais são as principais atividades e intervenções realizadas pelos psicólogos do CAPS para promover a melhora e a reinserção social dos usuários? Então, as atividades do CAPS, assim, elas variam muito de cada CAPS, de cada OS, de cada região, mas tem mais ou menos algumas coisas básicas, né, que são dadas, essa questão toda. Então, para vocês terem ideia, o CAPS, teoricamente, ele deveria ter, eu não sei como estão todos os CAPS hoje, assim, mas eles deveriam funcionar com atendimentos em grupos, em determinados grupos, né, feito por diversos profissionais, e atendimentos individuais, né, e essas atividades externas de inserir ele na sociedade. Então, assim, em outras palavras, eu tive sempre a sorte, pessoal, assim, de todos esses serviços que eu falei para vocês na apresentação, eu sempre tive a sorte de trabalhar com pessoas incríveis, ótimas pessoas, assim, não estou fazendo média, não, mas foram pessoas sensacionais. Eu vou te dar um exemplo de uma delas.
entre várias aí. Depois, se algum amigo ver aí, vai ficar até bravo comigo. Ah, esqueceu de mim, não citou, mas foram várias, né? Mas uma bem significante, assim, eu lembro de uma TO, a Magal, é uma TO que trabalhou comigo há muito tempo, assim, ela fez curso de pedreiro. Ela fez curso de pedreiro para ensinar as pessoas ali a questão de fazer uma obra, uma manutenção, alguma coisa assim. E ela era bastante engajada em economia solidária, essas coisas assim, que os CAPs tinham, às vezes, essas oficinas, né, de geração de renda. Então, era uma pessoa, assim, que conseguia, às vezes, espaços públicos para a paciente ali mostrar e vender o seu trabalho, fazer uma renda com aquilo, né? Então, assim, só para vocês terem ideia de que tipo de oficinas eram oferecidas pelos CAPs. Eu não sei se hoje está totalmente assim, se houve mudanças, né? Eu fiquei um determinado período da minha vida aí trabalhando num CAPs específicos, e aqui em São Paulo, né? Que, para vocês terem uma ideia, o CAPS que eu trabalhei, ele era para a região que a gente cuidava, abrangia ali, nossa, era mais de 1 milhão de pessoas. E pela política pública, falando de política pública, tinha que existir mais 2 CAPs para aquela nossa região. Eu lembro disso, porque assim, ó, no ano, era abertos, mais ou menos, para vocês terem ideia, 800 pessoas novas, 800 prontuários novos abertos no ano. Fora as pessoas que ali já estavam fazendo tratamento ali. Então, vocês veem o giro como é grande, é alto, né? O atendimento. Então, assim, as oficinas, elas é o projeto terapêutico singular, né? O PTS ali, que a pessoa fala. Então, dentro da demanda, ou um olhar de um todo do paciente, para ele inserir na sociedade, para ele cuidar dele, mexer com a autoestima, o conhecimento dele, potencializar, buscar conhecimento. Então, tem um leque de diversos recursos ali de oficinas que são oferecidas para essas pessoas, e além dos atendimentos individuais. Eu não sei se hoje, eu vejo muita crítica. Eu tinha a ideia, pelo meu conhecimento, através do hospital, através desse serviço que eu estou, nem todos os CAPs funcionam dessa maneira. E, assim, a experiência que eu tenho em um, não significa que todos vão ser daquele jeito, entendeu? Tanto para o bem como para o mal. Eu não sei se fica um questionamento, uma pergunta, se isso precisa ser uma cartilha, né? E na educação é assim, né? O professor segue muito uma cartilha, e eu não sei se, teoricamente, precisaria ser dessa forma. Se vem para potencializar, para regularizar, para uma fiscalização, se isso seria interessante, de que modo vem isso, que qualidade vem isso, mas que funciona mais ou menos dessa forma. Eu tenho um problema de falar demais aí, às vezes eu até esqueço da pergunta, viu? Vocês me ajudem se eu não respondi, se faltou alguma coisa. E eu não sei se eu consegui te responder essa segunda pergunta. Não, aí, conseguiu sim. Não conseguiu, ficou maravilhosa a resposta. Então, vou para a terceira pergunta, tá? Manuel, quais são os principais desafios enfrentados pelos psicólogos que trabalham no CAPS? Claro, né, especialmente em relação aí ao tratamento de pessoas com problemas relacionados ao uso de substâncias. São vários, viu? Nossa, vem na mente, assim, vários problemas. O primeiro deles, eu até cheguei a comentar um pouquinho com o Rodrigo, mas, assim, olha, eu acho que é um serviço, assim, muito puxado, sabia? Eu não sei como é que está hoje nos CAPs, mas eu lembro que eu trabalhava 6 horas no CAPs. Eu não sei se isso é via de regra, assim. Hoje, o assistente social, ele trabalha 6 horas, ele não trabalha 1 hora, 8 horas, 9 horas, né? Isso faz muita diferença, a qualidade. Eu trabalhar da 1, igual eu falei para vocês que eu estou atualmente, da 1 da tarde às 10 da noite, é muito extenso, é muito cansativo. E às vezes eu dentro do meu trabalho de pesquisas que eu fiz na faculdade, e na região de Guarulhos, eu fiz um trabalho de pesquisas lá, que eu fiz a pesquisa lá por 1 mês e meio num presídio, chamado Adriano Marrei, em Guarulhos, até onde conhece. É um presídio que, lá na década, no final de 90, de 2000, um helicóptero desceu, que foi sequestraram um piloto, deram fuga num preso lá, tal, enfim. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu conheci o sistema penitenciário, e lá existe uma regra que, assim, você está sempre no amarelo, você está sempre ali atento a essa coisa toda.
E no CAPS, eu acho que é a mesma coisa, assim, também, sabe? Você está sempre no amarelo, é tenso, porque você vai de 0 a 100, tá tudo muito bem, mas de repente para ter uma confusão, para ter uma coisa, uma agitação, as emoções, você vai muito à flor da pele. Então, você trabalha muito, muito cansativo. Então, isso dá um desgaste emocional muito grande. A estrutura também do local, às vezes nem sempre, eu não sei como é em outros municípios, outras regiões, mas a estrutura, há uma característica, é uma crítica e falando alguma coisa negativa, mas não levem para esse lado, não, falando de política, essa coisa toda, que sempre foi assim, por isso que eu falei, mas não se constrói, né, serviços públicos, com todo respeito, mas assim, é igual, vocês já viram construir McDonald's, essas coisas todas? É raro, e quando constrói é a coisa mais rápida do mundo, né? Às vezes tem essas brincadeiras. Então, assim, pô, vocês já viram se construir posto de saúde, hospital? Às vezes é raro. Hospital até eu lembro de um ou dois, assim, que fizeram aqui na região, mas, assim, o posto de saúde do meu bairro, para vocês terem uma ideia, dividiram ele no meio, que era 2 andares, aí fizeram uma AMA e fizeram uma UPA, né, vamos dizer assim. Mas o espaço é o mesmo. Entendeu? A população ficou gigantesca, então, vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Então, assim, não se constrói. Então, essa estrutura não se constrói. Então, você tem um deficiente, um cadeirante, alguma coisa assim, e aí os serviços públicos, eles não estão adaptados, se alugam um local. Então, você tem problema de estrutura, de sala, dessa coisa toda. Aí, o paciente também, você quer inserir, igual vocês falaram na primeira pergunta lá, ele na sociedade, essa coisa toda, mas você se depara com a questão econômica. Então, às vezes, a pessoa tem dificuldade de vir até o seu serviço, de pegar um ônibus, entendeu? Você marca lá para a pessoa vir todo dia, 2, 3 vezes, mas aí a pessoa tem o gasto de condução, a pessoa está em situação de rua, à distância. Então, essas dificuldades vão atrapalhando. Aí você tem determinada alimentação no local, que ela é oferecida, por exemplo, se a pessoa fica, um exemplo, não me recordo assim especificamente, mas se ela passa meio-dia lá, pelo menos, no CAPS, ela tem direito a um almoço. Só que o almoço vem contado para X pessoas. Então, aí você vê pessoa necessitando de alimentação, dessa coisa toda, tal, briga por comida. Então, assim, de tudo que você possa imaginar, além da psicologia, você tem os seus problemas, entendeu? Aí você não tem sala para atender, mas os meus melhores atendimentos, eu acho que dentro de algumas perguntas, ou não sei se foi uma conversa assim, mas os meus melhores atendimentos, às vezes, que eu fiz, que eu lembro, tanto na ONG como no CAPS, às vezes foi na porta do CAPS, sentado na calçada do outro lado da rua, atendendo uma pessoa, entendeu? Às vezes debaixo de uma árvore, não sei o que e tal. Então, essa questão do setting do consultório, você às vezes fabrica isso, né? Não precisa ser sentado em uma sala bonitinha, não. Igual aqui, ó, cheio de livro, aqui um aspecto bacana, não. Às vezes é na rua, às vezes é não sei aonde e tal. Então, acho que essas dificuldades que o profissional encontra, né? Você não ter recursos, você não ter dinheiro para fazer uma atividade, comprar um material, essas coisas você se depara bastante, né? Ou você nunca poder, às vezes, ter um teste psicológico, um material didático dentro da psicologia à disposição para utilizar. Quantas e quantas vezes eu já vi, não só da nossa área da psicologia, mas de outras áreas, os amigos TOs, assistentes sociais, entre outras áreas, enfermagem, comprarem material com o seu próprio dinheiro, assim, de fazer uma atividade em grupo, entre outras coisas, né? Então, acho que essas são as dificuldades apresentadas não só no CAPS, mas eu garanto para vocês que em outros serviços também. Voltei aqui, estava com problema na minha câmera. Eu lembro que na sala de aula... Não, respondeu sim. Eu lembro que na sala de aula, o pessoal aí, eu acho que pode até comentar também, a Rafa, a Elô, o Jailton, a professora, ela também pontuou muito essa questão da falta dos recursos, né? Vindo da própria... sei lá, vindo do próprio governo, né? Porque tem o SUAS, né, o Emanuel, se me corrija se eu estiver errado, né, nós temos o SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, né, e o SUAS, então, ele vai fazendo essas ramificações, né, ele na verdade, é quem dá todo esse suporte, não é, para essas políticas de assistência social, não é? Aí eu lembro que ela comentou
conosco na sala de aula que realmente uma das dificuldades dos psicólogos, não só dos psicólogos, mas de todos os profissionais que ali atuam, essa falta de recurso, essa falta de suporte, né? Que eu vi aí que você, né, que você trouxe esse detalhe nessa questão, eu acho bem pertinente isso daí que você falou. E se vocês repararem, talvez, dos colegas de vocês que vão trazer, talvez outros profissionais, assim, eu lembro que demorou um pouco, mas, assim, a gente teve uma pessoa contratada de fora para fazer uma supervisão clínica nossa lá, né? Uma supervisão, uma pessoa ali que faz uma gestão, uma auditoria, sei lá, supervisão clínica, com qualquer um nome, assim, mas não sei se hoje os CAPs se disponibilizam disso, eu sei que muitos não, e na época foi uma luta, entendeu? Porque também quando você faz um projeto, o que desde a moradia também era interessante, eu aprendi muito isso na moradia. A moradia foi um projeto muito rico de detalhes, né? Então você faz um projeto onde você faz o projeto, você constrói ele tudo bonitinho no começo, assim, né? Mas essa demanda de pacientes passando no ano, você tem a manutenção. E depois a verba para você comprar uma cadeira, para você consertar alguma coisa, ela não existe. E aí você não consegue justificar o dinheiro público que vem se você gastar isso. A OS também ela não vai gastar o dinheiro dela para construir isso, para pagar isso, né? Então, você sabe esses detalhes? Então, às vezes, quando você elabora um projeto, o dinheiro vem, às vezes esses detalhezinhos as pessoas esquecem, né? Que uma coisa vai quebrar, de quanto tempo vai fazer a manutenção, do cara ali não ter o vale transporte, entendeu? Para vir para cá, ter essa comunicação. Então, às vezes eu vejo assim, a prefeitura ou o estado dá muitos subsídios para essas empresas de ônibus, né? Então, às vezes poderiam fazer uma parceria, falar assim, olha, você pode levar as pessoas que eu atendo lá no CAPS lá gratuitamente, para ter um acesso, não sei o que, tal, dar essa liberdade para o assistente social, às vezes fazer esse cadastro, essa coisa não existe. Então, assim, tudo vai sendo difícil, você vai encontrando dificuldade em tudo, entendeu? Desde uma questão de cultura, tudo que vocês possam imaginar tem dificuldade, né? Então, isso desgasta. Talvez essa é a dificuldade não só do profissional, do psicólogo, né? Mas de outras áreas também. Gasta bastante, né? Ah, sim. Emanuel, nós elaboramos essas perguntas com base em alguns artigos que nós lemos, né? E teve um artigo bem específico ali que falava sobre essas políticas de assistência social, como o CREAS, o CRAS, né, e o CAPS, e um dos autores, que é o Boing e o Crepaldi, em 2010, eles publicaram um artigo onde eles trouxeram uma questão bem importante, que foi aqui uma das nossas perguntas que nós elaboramos, que eles vão dizer assim, a respeito da inserção da psicologia no campo da saúde, ambos os autores ressaltam que esta inserção ela é recente, né? Ou seja, ela é iniciada principalmente a partir da década de 90, então é algo novo, né? Digamos assim, aí uns 30 anos. E por esse motivo, a função e o papel do psicólogo neste campo estão em processo de delimitação com muitas incertezas, ainda que com muitos avanços, tá? Aí eles, agora, então, vão fazer aqui uma crítica, né? Dessa forma, os psicólogos que estão locados na rede de saúde têm dificuldade de estabelecer um plano de trabalho que concilie o conhecimento das práticas psicológicas com a atuação neste campo, ou seja, há um desconhecimento das possibilidades de ações dentro do contexto de políticas públicas na saúde, e que as reflexões teóricas, ou seja, essas reflexões teóricas que nós aprendemos em sala de aula, muitas vezes não acompanham a proliferação das práticas dentro dentro das políticas de assistência social na mesma proporção, né? Ou seja, o currículo de graduação não estão compatíveis com as exigências do contexto atual. Então, dentro dessa crítica, dessas questões que esses autores eles trouxeram, e dentro da sua própria experiência, Manuel, e conhecimento, é legítimo afirmar isso, né, de acordo com esses autores? E qual seria a sua perspectiva sobre essa temática, sobre essa situação? A pergunta complexa,
difícil aí. Mas, assim, eu até conversei sobre essa pergunta com outros colegas psicólogos, quando você me passou lá, e eu falei assim, o que nós responderíamos isso aqui? Nós somos lá em 6, aí eu perguntei, assim, para eles, o que vocês acham dessa pergunta, assim, né? E, assim, o que eu vou entendendo dessa complexidade dessa pergunta? A primeira delas, assim, você viu que você falou que é de 90, mais ou menos, ali que você falou, né? E você viu que eu trouxe ali que, por exemplo, o CAPS, especificamente, é de 2002. Passou-se já 20 e poucos anos, assim, mas mesmo assim é recente. Eu vejo isso recente, assim, sabe? E, então, eu acho que do aspecto da nossa profissão de psicólogo ali, eu acho que é assim, a gente está falando a nível de Brasil, não só, eu vou falar da minha experiência, né, mas a gente tem que ver, talvez, a pergunta, o contexto, a nível, por exemplo, de Brasil. E aí cada estado, às vezes, tem as suas complexidades, pode ser diferente, né? Mas só da minha experiência, eu vou falar uma coisa para você, assim, eu acho que eu nunca encontrei dificuldade para desenvolver, talvez eu esqueci aí a palavra na pergunta aí, mas o meu programa, a questão psicológica, problema para isso, não. Você vai esbarrando nessas coisas que eu te falei. Recurso você não tem. De você colocar a psicologia na prática, você não tem problemas. As pessoas vão te escutar e você não é polido, impedido de fazer seu planejamento ali. O problema é que você vai encontrando dificuldade, tanto do lado do paciente, como do lado da OS, da organização, da empresa que você trabalha, que você responde, entendeu? De uma péssima gestão, do comportamento do gestor, você vai se deparando com isso. Eu só não acho que a psicologia, ela como fala assim, censurada, ou tá, sabe, moldada de uma forma ríspida, não. Desse sentido, não, entendeu? Você pode colocar suas teorias, às vezes, em prática, tem alguma pergunta aí que você vai me fazer, a questão, assim, talvez de uma visão teórica, alguma clínica, essa coisa toda. Então, você tem essa liberdade, entendeu? Para isso, assim. Mas que mais aí? Senão eu fiquei só com isso agora na cabeça. Aí você falou várias coisas aí, não sei se você pode me ajudar a direcionar aí. Tem umas coisas que eu queria ainda falar disso. Ó, eu vou fazer o seguinte, a próxima pergunta tem muito a ver tem muito a ver com essa penúltima que eu fiz, e você trouxe um pouco dela, que é o seguinte, é muito comum, né, e também foi algo que nós discutimos em sala de aula, o profissional, quando se forma e ele vai para o campo da assistência social, muitas vezes ele vai querer trazer aquele formato do modelo clínico, né, de psicologia, né, aquilo que muitas vezes nós tratamos no nosso consultório particular, não é verdade? E dentro desse artigo que nós lemos, tem outros 2 autores que comentaram sobre isso, foi o Figueiredo e o Rodrigues. E aqui citando eles dizem assim, ó, a maioria dos psicólogos entra no campo de saúde voltado ao modelo clínico tradicional, que foi historicamente privilegiado na graduação. Ou seja, sem que haja uma contextualização, uma revisão, ou mudanças nas suas formas tradicionais de atuar, né? Assim, quando ele vai, né, agora que eu falando, quando ele vai, então, para o campo da assistência social, como que ele consegue aplicar esses métodos que ele aprendeu ali, talvez dentro de alguma abordagem, ele aprendeu em sala de aula, porque quando chega ali é outra realidade, né? Então, sobre a atuação dos psicólogos no CAPS-AD, sabemos que essa atuação ela não vai se restringir a esse modelo clínico, Manuel. Então, você acredita que os métodos já existentes são eficazes, né? Ou é preciso repensar novos métodos? Como que foi a sua evolução dentro desse contexto, dentro dessa questão? A pergunta ela é complexa, ela é muito boa. Eu estava fazendo umas anotações aqui. Vou pegar esse comecinho, esse final aí que você está falando, assim. O tom da pergunta sua, o que me dá a entender, assim?
que existe uma crítica também no que é oferecido da faculdade do que é a prática, alguma coisa assim. E às vezes, assim, ó, a gente está acostumado, eu que estou de fora da faculdade faz um tempo, assim, vocês estão nela, mas é muito comum e fácil criticar a faculdade, né? Às vezes, tal, ficar criticando, falando mal de faculdade e tal. E, assim, eu até acredito, pessoal, se a gente for discutir a grade que eu tive lá em 2002 pela faculdade, as experiências que eu tive com a faculdade, comparado com no hospital que eu tive contato com estagiário, que eu supervisionei, eu vi que a qualidade das faculdades, com todo respeito a vocês aí, deu uma queda, entendeu? Mas também eu vou falar para vocês, a mesma queda deu com o serviço público, de quando eu comecei para cá, também essa queda foi a mesma, entendeu? Eu só questiono o seguinte, eu não acho às vezes a faculdade errada não, viu? Eu não acho que o Freud está errado, eu não acho que o Jung está errado, quem sou eu para falar isso, entendeu? Eu acho que tem muitas coisas aí que vocês vão ver lá, que é da década de bolinhas lá atrás, lá, que é muito atual. Esses caras foram, não só esses daí que eu estou brincando na fala aí, mas outros aí, que esses caras foram gênios, entendeu? Esses caras aí, até hoje, tem marcas de como ambiente para se cuidar de criança, entre série de coisas, tal. Sabe, essas coisas que vocês veem na faculdade são muito importantes. Eu acho que são muito importantes, assim. E quando você traz para a demanda atual, a gente tem que tomar cuidado com o mundo atual que a gente está, entendeu? O que eu estou batendo numa tecla muito forte em todas as perguntas para vocês, se vocês não perceberam aí, agora que me caiu também uma percepção, que eu até brinquei, e depois a gente fala sobre isso, mas eu sou um cara adoecido. Isso adoece a gente, viu? Às vezes isso adoece. Eu vou explicar depois esse adoecido para vocês aí. Mas assim, ó, então, só para não perder o foco aí, eu não vejo que muitas coisas que vocês aprendem na faculdade, outra coisa também que estava, acho que na pergunta anterior que eu anotei aqui, é como se também uma pessoa nova que sai da faculdade não pudesse trabalhar no CAPES por falta de conhecimento. Eu não acho isso, não. Muito pelo contrário, tá? Não acho isso, não. Vocês têm condições para isso, entendeu? Então, assim, o problema é o que a gestão pede, o que o sistema público pede. Quais são os indicadores de saúde para se pagar um serviço público, para mostrar que um serviço é de qualidade? Eu não concordo. Não saí um pouco da gestão faz algum tempo, assim, mas eu lembro o que era mostrar uma qualidade de um profissional, de um paciente, como evoluiu. O paciente continua usando droga em redução de danos, e você está trabalhando com ele lá e está investindo nele, dinheiro público está investindo nele. Inclusive, eu acabei de ver uma matéria aqui, tomando café de manhã aqui, que eu sou da Zona Norte aqui de São Paulo, que o Hospital do Mandaqui está com problema. Passou aqui no jornal aqui da Globo aí de manhã aí. E aí, assim, aí quando você fala de paciente álcool e drogas, o que eles têm disponíveis? 1, 2, 3, 4, 5, 6 alimentações por dia. 6 alimentações por dia. Dependente químico, precisa tudo para ontem, rápido, tem que ser as coisas assim. Então, eles têm onde eu estou lá, por exemplo, lá, eles conseguem dentista, eles conseguem curso, eles conseguem uma série de coisas, entendeu? Que a pessoa lá que não usa droga, entendeu? Tá no hospital lá do Mandaqui aqui, tá com problema. Então, você vai se deparar com um preconceito, com problemas, entendeu? Você vai se deparar, por exemplo, assim, eu já fui em reunião em 2013, 14, esse CAPS que eu trabalhava, ele tinha uma ambulância à disposição, que não atendia só o CAPS, ele atendia várias outras coisas. E eu lembro de uma reunião específica que eu fui, onde a gente estava conversando lá tal, e aí o pessoal, tipo assim, meio que esnobando, nossa, vocês têm uma ambulância à disposição? Nós não temos, assim, que tipo assim, torcendo para que nós não tivéssemos. Foi essa sensação, quase essa fala, tipo assim, não, vocês têm que sofrer, vocês não podem. Como vocês podem ter uma ambulância? Vocês não podem, não podem ter. Então, quando você fala nessa pergunta, me veio essa questão da faculdade de um aspecto negativo, que a faculdade não condiz com o que o atual pede. Mas o que o atual está pedindo? Às vezes é coisas absurdas também, entendeu? Não há, tipo assim, isso, às vezes é meio complicado isso, sabe? Porque eu não vejo a faculdade de um aspecto tão negativo, não. O básico que é oferecido, se faz muita coisa.
Isso é um, né? É a questão do psicólogo novo e essa outra realidade, quando você falou do tradicional, né? É aquilo que eu falei para vocês, aí eu concordo também. Olha, se vocês vão esperar que vocês vão fazer um atendimento de 50 minutos, sentado numa abordagem psicanalítica ali, tal, dentro, ó, que você vai cortar o paciente ali, acabou a sessão, não sei o que tal, essas coisas vocês vão ter que se adaptar, entendeu? É uma outra realidade de você conversar, às vezes, quantos atendimentos de 15, 20 minutos deram mais resultados que você ficar 1 hora com o paciente? Quantas necessidades eu tive de ficar 1 hora e meia com o paciente? Então, essa questão, talvez, dessa outra realidade, nesses detalhes, é complicado. Onde você tem que dar comida primeiro para o paciente para você conseguir conversar, onde você vai ter que ter conhecimento de outras áreas. Você falou uma coisa também que é interessante. A dica que talvez que eu daria, não só para vocês, mas como para outros profissionais da área, é você saber a rede, saber outras coisas. Então, saber como um CREAS funciona, como um CRAS funciona, como um posto de saúde funciona, como uma escola funciona, entendeu? Então, você saber essas coisas é fundamental, porque quando você vê o seu paciente, você sabe o que ele precisa, qual que é o leque de opções, entendeu? Então, isso você, com a experiência, ajuda, aquilo que eu falei para vocês, ajuda, já passei por tudo quanto é coisa, então hoje, ajuda, você tira de letra as coisas, entendeu? Mas você recém-formado, se você tiver a capacidade de entender os outros serviços, você começa também a fazer isso. A outra coisa que eu falei do adoecido, e uma coisa que você falou aí também, é o tempo que é gasto, é muito corrido, você tem que fazer várias coisas, você tem que fazer evolução de prontuário, registrar tudo que você está fazendo, essas coisas é muito complicado, entendeu? Você tem que fazer relatório, entendeu? Então é muito comum você fazer o quê? Levar serviço para casa, entendeu? Então, isso é uma coisa assim que adoece, você, não sei se eu consegui responder um pouco aí, se vocês quiserem ainda aprofundar ou perguntar alguma outra coisa, não sei se eu respondi. Cara, não apenas respondeu, assim, trouxe uma clareza, né, para nós, de como que é a atuação lá dentro, porque eu mesmo nunca fui, né, então eu não sei como que funciona lá dentro, né, no dia a dia, toda a sua, né, com toda a sua infraestrutura, né, com toda a articulação, né, de rede, tudo que nós sabemos é dentro da sala de aula, né, aquilo que o professor ele vai nos passando. Eu lembro até, Manuel, que em uma Eu de tô vendo nossas a conversas, resposta das meninas aí, viu? Não, eu tô batendo aí no chat, tô vendo aí. Pode falar, pode elas são falar. meio, elas são meio envergonhadas, viu, Manuel? Para abrir microfone, abrir câmera, mas é porque também algumas delas estão Não, tranquilo, trabalhando. tranquilo, não tem problema não. Cara, eu lembro que em sala de aula, né, uma vez, e também foi até uma de nossas conversas, minha e sua, pelo WhatsApp, quando nós estávamos falando sobre a questão do Holocausto brasileiro, sobre as internações, né? Aí você me fez uma pergunta, que eu até, cara, que eu anotei para não esquecer, para a gente poder falar aqui, que é o que eu acho sobre a internação, né? Se o CAPS deveria, né, internar as pessoas, né? Deveria ter ali algum procedimento de internação, porque o CAPS ele não interna, né? O Você CAPS chegou a ali, falar isso ele... para as meninas aí, ou vocês têm uma resposta sobre isso, pela experiência Não, de vocês? Vocês acham que, assim, que quem está com crise de esquizofrenia, não sei o que e tal, ou pela essa coisa que ele falou ali do Holocausto brasileiro, Barbacena, essa experiência e tal, o que vocês acham? As pessoas devem ser internadas ou não? essa é a pergunta. Então, E aí, gente, eu não pessoal? sei. Quando a gente estudou lá sobre o Holocausto, né? Assim, para mim, tipo, ver as imagens, fazer o trabalho, isso foi bem pesado, né? Pela situação que eles eram tratados. Por exemplo, uma seringa era usada em todos os pacientes, né? Faltava muito recurso. Então, assim, tipo, não tem o que falar assim. Eu acho que, assim, tem que ser internado, mas, pô, acho que se tiver recursos, né? Porque para ficar do jeito que eles estavam, porque lá eles estavam praticamente trancados, né? Era mais uma cadeia do que um lugar para eles se tratarem. Então, eu acho que tudo depende disso também. O que mais? Alguém quer falar mais alguma coisa aí?
Eu fico curioso, eu também, do meu lado, eu tenho essa curiosidade. Que vocês estão no último ano aí da faculdade e tal, e assim, pela experiência de vocês, eu vi, você vai falar, nunca entrei num CAPS, nunca fui num CAPS, não imaginava, tal, mas aí como é que vocês veem uma pessoa com depressão? É aquilo que eu falei para vocês, no hospital eu vi uma depressão profunda, entendeu? A pessoa fica feia mesmo na cama ali e tal, sabe essa coisa? Uma crise de esquizofrenia, um outro mito também que já dei a resposta, né? Que é um mito, mas assim, as pessoas que têm problemas de saúde mental, seja elas os seus problemas, não sei se vocês já viram uma crise de uma pessoa com bipolaridade, uma crise de uma pessoa que tem esquizofrenia, esse tipo de, entre outras doenças assim, o que vocês imaginam que essa pessoa precisa? Precisa ser internada, medicada, ou, desculpa, o mito que eu falei é que essas pessoas são violentas, né? Então, todas as pessoas são violentas, não são preparadas para lidar com isso. Como é que o que vocês têm na mente, assim? A outra coisa que eu falo para vocês, assim, o psicólogo, ele tem que tocar na pessoa, conter a pessoa, separar a briga. O que vocês acham dessas coisas quando eu falo assim também? Aí uma perguntinha extra aí, assim, do meu lado, o que vocês acham? Tem vergonha Cara, aí? Pode até escrever aí. O que vocês acham? Eu fico curioso nesse sentido. deixa eu ver aqui se alguém quer falar. Jailton, quer responder? Fabiano? Gente, assim, eu nunca fui num CAPS, né? Não faço desde como seja, eu tenho curiosidade para ir para conhecer. Nesse semestre até tem o professor Mário que está conseguindo algumas vagas para a gente estar indo, né, visitar, mas eu não tive a oportunidade de ir. Que nem o Emanuel falou, né, será que tipo, tem que ser logo internado de cara, assim, né, não tem outro recurso, um medicamento, uma terapia? Às vezes eu acho que, assim, a internação teria que vir por último, vamos dizer assim, tentar pelo menos fazer uma terapia antes, tentar entrar com algum medicamento, mas assim, dependendo do caso, aí sim levar para uma internação, mas tentar achar outras oportunidades, né, antes de chegar nesse caso de de ter que internar o paciente. É legal, Emanuel, essa fala da Rafa, porque na sala de aula, cara, não só nesse semestre, mas em todos os semestres em que foi falado sobre essa questão, né, de psicologia social, principalmente, e assim, todas as vezes trazia como exemplo o Hospital de Barbacena, né? Então, imprimiram para nós a internação como algo horrendo, como algo terrível, entendeu? Que não se deve ter. Só que é como a gente estava conversando naquele dia, como você falou agora, a Rafa também, né? Poxa, mas em questões mais complicadas, em questões mais assim, né, assim complexas, como não internar, né? Como não, digamos assim, proteger aquela pessoa, tá mais perto ali, porque se deixar ela na sociedade, se deixar ela, né, sem esse cuidado, sem essa atenção, talvez possa ser pior, né, não só para ela, mas para todos aqueles que estão inseridos ali em sua volta, né, a sua família. Então, assim, nem outras psicopatologias que você trouxe, que a pessoa sofre, esquizofrenia, né, transtorno né, dissociativo, né, no caso de personalidade. Então, assim, envolve muitas outras questões, né? É porque imprimiram para nós algo horrível, né? Ah, não, porque a internação, né, isso daí aconteceu lá no Hospital de Barbacena, hoje em dia não se trata mais assim, mas, poxa vida, como? Então, ó, eu vou falar uma coisa para vocês, assim, ó, qual que é a palavra, aí ó, pode zoar lá com a professora de vocês, outros professores, tal, e pode me trazer lá para eles, lá que estou brigando com eles, lá, sei lá, pode falar um negócio assim para eles, assim, ó, qual que é a palavra que o psicólogo tem que mais usar ou tá atento quando vocês saírem da faculdade? Depende. Cara, assim, ó, não dá Vou para... gravar isso, hein? Não, pode falar para eles lá, pode, assim, ó, Não, cara. depende, entendeu? Tipo assim, ó, com todo respeito aos professores de vocês Sim, aí, eu sim. gostaria até de passar por esse lado aí, chegando no momento da minha carreira que eu gostaria até de dar aula, tá na faculdade mesmo, assim.
Mas Seria eu falo, ótimo, hein? você tá Seria ótimo, você tem muito conhecimento. Quando você está na prática, eu vou falar uma coisa para vocês assim, vocês têm que olhar o todo. Para quem é mais, todos vocês são mais novos aí, mas os mais velhos vão, alguém que vai poder ver isso aí, você tem que ser um MacGyver, que de um chiclete faz uma bomba, entendeu? Era um seriado da época aí de 80 que tinha, você tem que ficar atento a tudo. Verdade. Eu dei uma olhada para trás aí, eu fui tentar ver um livro aqui, que eu tenho aqui atrás aqui, que é a máfia da questão dos remédios, da questão farmacêutica, entendeu? Do médio. Então, sim, você tem que ver o detalhe do remédio, que a Rafaela falou da medicação. Então, assim, o que tem disponível hoje na questão de medicação para o SUS? Às vezes são medicações que estão lá atrás, eu já te deixo falar aí, Luiz, eu vi você aí, que estão lá atrás, assim, né, que já não faz... Os efeitos colaterais são muito prejudicados, com efeitos de primeira linha que tem hoje, mas não estão disponíveis no SUS. Então, o que é o básico? Não sei se ficou claro, mas assim, você tem uma medicação para esquizofrenia, bipolaridade, para depressão, que é mais antiga, e o cara tem um efeito colateral, não cai tão bem, tem aquela dificuldade e tal, o cara não sai daquela crise, demora, não sei o que e tal. Só que a medicação de primeira linha custa caro e não está no SUS. E o cara se dá bem com ela. Sempre é assim, né? A medicação mais cara é que o cara dá bem, né? Nunca é a mais barata. Sempre, infelizmente, sempre é assim. E aí, Heloísa, só para não perder o raciocínio, eu anotei uma coisa aqui, que vocês vão se deparar. O médico, às vezes, ele tem o poder. O médico ainda ele é visto, por mais que isso modificou bastante, mas além, coitado, eu falo até coitado, porque às vezes sobra para o médico também as coisas. E quantas vezes eu já vi no CAPS o médico segurar uma pessoa num leito, não pela questão médica, não pela questão clínica, mas segurar pela questão social, entendeu? E exatamente, falta medicação, falta comida, falta uma série de coisas. Então, assim, quando eu falei depende, depende porque, assim, olha, que às vezes a pessoa, eu já vi crises, eu tive minha sogra, hoje ela é falecida, mas ela tinha problema com questão da bipolaridade. E desses 20 anos aí que eu estou com a minha esposa aí, que eu a conheço aí, eu vi uma vez que ela morava sozinha, ela se atrapalhou na questão da medicação e a gente ali demorou uma semana para perceber, para estar ali com ela ali, ela entrou em crise por falta de medicação da bipolaridade dela. Você sabe o que ela fez? Sei que com a minha esposa, meus cunhados, não tem problema de eu falar, expor essa situação. Ela foi lá numas Casas Bahias da vida e fez compras aleatoriamente, assim, estourou tudo que vocês podem... Ela estava em crise, entendeu? Deu trabalho para você reverter isso, assim, entendeu? Então, uma crise de bipolaridade, vocês vão ver na literatura, que às vezes a pessoa se coloca em risco, faz uso de álcool, você pode colocar a questão sexual em risco de pegar alguma doença, uma série de coisas. E qual a maneira de quais as ferramentas que nós temos hoje para isso? Uma delas é a medicação. Outra delas, às vezes, é a família, tem uma estrutura, só que às vezes você não tem essa estrutura. E às vezes a internação ajuda a limitar o espaço físico da pessoa, às vezes precisa disso. Não precisa tratar com choque, não precisa deixar lá no meio das fezes, ser da forma lá como a gente entendeu? Mas a gente tem que ficar atento, porque até hoje, às vezes, pode existir essas coisas sim, entendeu? Depende. Entendeu? A grande questão, assim, ó, cuidado, o que eu quero dizer com depende, pessoal, é assim, ó, eu falei na questão política lá, cuidado com bandeiras que são levantadas, e com toda a bandeira do LGBT, bandeira de não sei do que, bandeira da redução de danos, cuidado com essas bandeiras, entendeu? Não estou falando mal de nem nada disso, entendeu? Só que aprenda a ver num todo, entendeu? Porque todo mundo, às vezes, assim, ó, comunidades terapêuticas, eu trabalhei em 2002 lá com a 12 com o Alexandre, teve muitas que eram boas, tem muitas que não são, pessoal, entendeu? Tem muitas coisas que um cara ficar afastado 6 meses num tratamento, ficar num lugar bacana, alguma coisa, dá resultados tremendos, entendeu? Então, você quer ver um preconceito maior, e não é nem nosso, de profissional, é dos próprios pacientes, e eu falei isso para vocês, que é a questão assim, o cara que usa álcool e drogas, ele não quer ser visto como um cara que tem problema de saúde mental, mal sabe ele que ele tem os problemas de saúde mental também, entendeu? E aí você dá uma devolutiva, vê a pessoa com os nomes, às vezes eu falo, são feios, né?
para o paciente, eles ficam assustados. Mas assim, o cara só usa droga bonitinho, é a maconha, a cocaína, o crack, não sei o que tal, não. Ele tem problema de psicopatia, ele tem problema de bipolaridade, ele tem problema de esquizofrenia, ele tem problema mais não sei do que, entendeu? E quando você falou, até voltando uma outra resposta numa pergunta que você falou, Heloísa, desculpa aí, eu estou sendo longo, mas se você quiser falar, eu já te deixo aí. É a questão, por exemplo, assim, tem vários autores que falam de dinâmicas de grupo, o Pichon, sei lá, tem alguns aí que falam assim, meu, você imagina no CAPS você fazer um grupo onde você tem uma pessoa que só usa álcool e drogas e não tem problema nenhum. Aí tem uma pessoa que usa álcool e drogas e tem depressão. Tem álcool e drogas e tem esquizofrenia. Álcool e drogas, bipolaridade, entendeu? A pessoa tem dinheiro, tem uma condição social maior. Aí você faz um grupo com todas essas pessoas reunidas no negócio. Qual é o resultado? Qual a demanda? Qual que é o seu objetivo? É difícil lidar com a questão teórica que você falou, entendeu? Então, às vezes, você tem a questão da medicação, tem isso, tem aquilo. Então, às vezes, a pessoa realmente ela precisa ficar contida. Ela fica contida. Uma pessoa para fazer desintoxicação, pessoal, assim, uma outra coisa também rápida falando para vocês. Para quem não é de São Paulo, eu não sei se é maluquice minha, mas assim, ó, eu percebo que às vezes eu tô na Zona Norte. A Zona Norte, ela tem um perfil. Se você for na Zona Sul, parece que as pessoas têm um outro tipo de perfil. Na Zona Leste, outro tipo de perfil. São Paulo é tão grande, a gente vai usar essa gravação, de repente, para colocar no canal aí, mas São Paulo é tão grande que talvez numa própria região dentro de São Paulo, você tem características de bairro, de situação diferente, entendeu? De pessoas diferentes, assim. E me perdi um pouco no raciocínio. Vai lá, Luísa, porque não sei se você queria escrever ou fazer a pergunta aí, não sei se eu fui longo demais. Você foi corajosa de levantar a mão aí, vai lá. Eu só ia complementar lá que você perguntou, né, o que a gente achava e o depende, né, porque eu pisei no CAPS por conta da minha avó, acho que faz uns 2 anos, e foi, tipo, essencial pra minha avó ter ficado internada, sabe, era aquele papo de medicação, a gente não ia conseguir bancar pra ela o que ela precisava. Então, assim, foi essencial pra melhora dela. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu com a minha avó. Se a gente voltar lá hoje, capaz ele estar investigando ainda o que está acontecendo. Então, foi essencial mesmo para ela. Muito depende mesmo essa pergunta, essas respostas. E aí, Heloísa, assim, ó, você me ajudou num raciocínio aqui em algo que é o seguinte: quantas e quantas vezes eu vi desde a ONG, eu trabalhava na ONG com medida socioeducativa e agora atual, de 20 anos, as pessoas fazendo, desculpa o linguajar, fazendo merda, e se colocando em risco, entendeu? Porque está sob efeito de álcool e drogas ou está sob efeito de crises psiquiátricas, entendeu? De roubar, de se matar, de tomar remédio, Sim. várias coisas. Então, assim, tem que ter ferramentas para, às vezes, conter um pouco a pessoa em relação a isso, e ver quem pode ajudar o contexto. Então, esse depende, ele é muito forte. Por isso que eu falo assim, cuidado com essas bandeiras, entendeu? Porque assim, ó, na minha época, quando eu trabalhava no CAPS, se internava. Se a gente vê que tem avaliação para isso, se o médico vê, tem um peso muito grande, porque às vezes é a assinatura dele, né, para internar. Mas quantos médicos respeitavam a gente e falavam, meu, vocês estão vendo o quê aí? Puta, vamos internar, entendeu? A pessoa ia para internação. Hoje em dia, isso caiu muito. Vocês vão ver no grupo, talvez aí dentro das entrevistas de outras pessoas, se perdeu muito isso. Antes se internava, hoje não se interna. Hoje não se interna, entendeu? O CAPS Álcool e Drogas da região onde eu trabalhava, ele tinha autonomia para decidir se um paciente ali fosse internado. Hoje parece que vem de cima para baixo que não se interna ninguém. Tipo, e a pessoa precisa ficar internada. Então, assim, o holocausto, aquela coisa toda, tal. Mas quantas vezes eu vi aqui no Farol, eu via no Farol, às vezes aqui, não vamos internar, mas a pessoa se jogando na frente dos carros, dando trabalho e tal. Muita gente, eu não estou fazendo sensacionalismo, eu já vi gente morrer por causa dessa conduta de não se internar, e a pessoa precisava se internar, entendeu? E a pessoa perder a vida, que é a pior coisa do que isso, entendeu? Então, assim, esse depende é muito forte. Então, cuidado com essas bandeiras, tá? Sempre fiquem atentos e vê o todo. Vê o todo. Porque, às vezes, a questão de uma comida, de uma medicação igual que falta, a peça fundamental para aquele quebra-cabeça, entendeu? E, às vezes, se usa a internação para alguma coisa. E, de novo, estou falando abertamente.
Quantos médicos não seguram leito, não seguram pessoas aí por questão social? E é errado, teoricamente seria errado, né? Mas ajuda a pessoa, ele está lá para ajudar também a pessoa, e louvável, entendeu? Oi, Manuel, achei bem interessante quando você falou dessa questão das bandeiras, né? Porque elas acabam, por questões até mesmo ideológicas, elas acabam influenciando muito, né, nas políticas, né, de assistência social, né? Envolve muito, por uma questão mesmo ideológica, né? Às vezes, porque aí aqui eu vou trazer um exemplo de direita e esquerda, né? Porque a direita pensa assim, faz assim, então vamos fazer o contrário. Então, às vezes, não é visando não é verdade? Então, assim, às vezes não é visando a eficácia, a eficiência, o resultado, né? Mas muitas vezes para defender aquilo que eu penso, para defender o meu espectro, né? Algumas vezes, assim, na própria sala de aula, cara, eu sei que eu estou sendo bem repetitivo nessa questão de sala de aula, porque, cara, é onde nós estamos tendo, assim, onde nós discutimos, né? A maioria desses assuntos lá. E muitas vezes também se criticou a questão das casas de recuperação. O Jailton, que está aqui, né, ele é evangélico, né, eu também sou, e várias vezes, o Fabiano também, então, assim, várias vezes nós entramos em alguns embates na sala de aula, porque houve uma crítica, sabe, cara, às casas de recuperação, que a maioria delas, uma boa parte delas, é proporcionado pelas igrejas, né? É claro que nós sabemos que existem algumas... Tá certo ou errado? Tem que tomar cuidado. Desculpa te cortar, mas assim, mas é legal isso que você falou. É interessante vocês dois aí, que vocês falaram da questão, vou chamar espiritual, independente de qualquer religião, mas assim, a religião, a espiritualidade, às vezes, é uma ferramenta que vai salvar uma pessoa e tá tudo bem, entendeu? Às vezes não é só isso. A grande questão é o seguinte: você técnico, principalmente com vocês dois aí, que vocês trouxeram essa questão religiosa, e vocês vão ver que, se eu colocar bem, vocês vão entender que eu não estou desrespeitando vocês, mas eu tenho esse lado espiritual muito forte também dentro de mim, entendeu? Sim. E aí eu vou falar uma coisa assim, mas só que quando eu tenho o meu negócio, você tem que estar esperto com ele, entendeu? Porque assim, ó, não é só de pão que vive uma pessoa, entendeu? Não é só dando pão, ela vai precisar de arroz, ela vai precisar de outros alimentos e outras coisas, entendeu? Então, assim, a espiritualidade, ela é importante, mas você tem que tomar cuidado, você está lidando com de pessoas. Então, assim, quando uma crise de abstinência de álcool, a pessoa abre uma crise nela, que ela pode ter uma parada respiratória, uma parada cardíaca, entendeu? E aí, assim, eu vejo muita questão, às vezes, dessas comunidades terapêuticas de vínculos religiosos, colocar a pessoa mais afastada, mas aí você não tem enfermeiro, você não tem médico, você não tem equipamento, você não tem remédio, entendeu? E assim, a pessoa está bem intencionada, eu entendo, a pessoa está bem intencionada. E, às vezes é o melhor, é muito melhor isso do que qualquer outra coisa, mas assim, o problema é que é o seguinte: a partir do momento que você está trabalhando, a partir do momento que você está lá assinando algo, você está respondendo por aquilo. Entendeu? E se você traz outra pessoa para lá, para o seu negócio, e você não tem essa estrutura, você tem que tomar cuidado. Não é judiar. Vocês entendem o que eu estou falando? Deu para entender? Ou depende? Você tem que tomar cuidado. O cara está tentando a maior das intenções, mas assim, talvez ele pode se dar mal, sim, numa briga grande. A outra coisa que eu queria falar para vocês, você lembrou, Rodrigo? Desculpa ser extenso aí, mas depende de ficar esperto. Por quê? Aí eu peguei 3 livros aqui para indicar para vocês. Eu não sei se vocês vão enxergar isso aqui, ó. O nome às vezes é forte aí, ó. Vocês conseguem ver aí? A Máfia dos Mendigos. Uau, cara. Deixa eu anotar aqui. Anoto, depois eu mando para vocês aqui, ó. Isso aqui legal. É um mestrado de um cara que ficou na rua, um pastor lá, e acho que em Salvador, lá, e ele teve essa experiência. Mas assim, isso é bem complexo, dá margem para muita coisa, mas assim, ó, a pobreza dos outros faz muita gente rico. Entendeu? Então, assim, a pessoa ficar naquilo, se ganha, com esse pessoal da Cracolândia, se ganha muito dinheiro. Eu acho, por cima, cada cabeça que tem lá, mais ou menos lá, é mais ou menos de 15 a 20 mil reais. Meu Deus! Eles têm a melhor medicação que vocês possam imaginar. A nível de Brasil, entendeu? Justo, Deus ajude, ótimo, entendeu? Só que às vezes eu vejo os serviços olharem torto para isso, entendeu?
e você vai lá, a reportagem que teve hoje aqui no Manda Aqui, lá, se você pegar uma própria pessoa que está lá passando, não, como que esse drogado tem essa melhor medicação e eu estou com dificuldade aqui? Entendeu? Como o cara tem... Então, você vai se deparando com uma série de coisas disso, assim, entendeu? Então, assim, tem que tomar cuidado, porque às vezes, a bandeira de comunidade terapêutica, dinheiro público para comunidade terapêutica, entendeu? Mas a OS quer dinheiro ela também. Todo mundo quer o dinheiro lá na listinha do governo, assim, entendeu? Então, por isso que eu falo, se você tem que ter a visão clínica da pessoa. Cuidado com depende, porque quem está ganhando dinheiro está falando mal do outro lá, entendeu? É interessante essa questão das OS aí que você falou, porque assim, cara, esses dias o Jailton e eu estávamos falando sobre ONGs, né? A gente estava discutindo em sala de aula sobre a questão lá da Amazônia, né, das tribos, né, indígenas, tudo, sobre esse desmatamento, tá, queimado, ok? Aí nós estávamos conversando porque a comunidade internacional está de olho na Amazônia, mas assim, por quê? Qual a motivação por trás disso? Por que tanto se fala hoje da Amazônia? Aí, fazendo algumas pesquisas, ouvindo alguns intelectuais falando sobre essa questão, tem muitas ONGs ali envolvidas, cara, que ganham rios de dinheiro. E não só dentro do Brasil, mas ONGs internacionais, que ganham muito dinheiro ali. Então, a gente vê, cara, que não é a preocupação com a Amazônia em si, mas é com os recursos públicos, né, com os recursos né, que é disponibilizado, né, com dinheiro público, com verba pública. E a gente vê isso se repetindo em todas as camadas, né, inclusive essa daí que você trouxe sobre a questão da Cracolândia, né, que muitas OS estão ali envolvidas, mas por conta do dinheiro, porque ganham muito dinheiro. Você escuta de tudo ali na questão da Cracolândia. Outro dia eu vi uma matéria lá que a prefeitura dá marmita, dá não sei o que e tal, tem gente que pega e vai vender, entendeu? Você ouve que o serviço público dá dinheiro ali para os serviços públicos funcionarem lá, entendeu? Para a organização criminosa, essa coisa toda. Você vê lá que, tipo assim, lá dentro mesmo da Cracolândia rola tudo que você possa imaginar, é coisa surreal, entendeu? Surreal. Eu estou preocupado um pouco com o tempo, eu vou dar só umas pinceladas de umas coisas para ficarem registradas para vocês, mas uma coisa assim, ó, de experiência. Para a mulher é pior as coisas, os serviços, quantidade de vaga, o tanto que ela clinicamente fica debilitada, o quanto ela está exposta, para a mulher é pior, entendeu? Trabalhar com mulher é pior, como paciente, assim, sabe? É bem mais difícil do que homem, essa coisa toda. Também tem a questão de preconceito, uma série de coisas, assim, envolve. Qual é a outra coisa que eu ia falar para vocês, assim, que eu ia soltar, assim, tem essa questão do público, da Cracolândia, tem de tudo que vocês possam imaginar, a briga de abstinência total e redução de danos, besteira, entendeu? Na parte da dependência química é isso, é 8 e 80, direita e esquerda, entendeu? E não tem nada a ver, já está errado, O problema é que, assim, o nível, eu lembrei que eu ia falar, quando eu trabalhava no CAPS, aqui na Zona Norte, o público e aquele que eu falei tinham um determinado perfil. Quando eu passei da ponte aqui da Casa Verde, eu estou na ponte ali da Casa Verde, ali perto da região ali da Rude, ali mais perto ali do centro, de Rio Branco, que vai cair na Praça Princesa Isabel. O nível dos pacientes é outro, entendeu? E quando você pega um paciente da Cracolândia ali, a questão, assim, da história é quem vai para a rua, entendeu? Esse livro aqui é interessante. Quem está na rua? Tem de tudo. Tem gente que foi rica, tem gente que era médica, tem gente que era advogada, psicóloga, tem de tudo que vocês possam imaginar, entendeu? Depende, entendeu? A questão da dependência química, às vezes, não é arrumando serviço que você vai conseguir recuperar esse cara, não é dando casa, entendeu? Resgatar ele, às vezes, questão moral, de pensamento, a droga mexe muito com isso, entendeu? E aí eu lembro da questão que vocês falaram da faculdade, que às vezes hoje pode não estar na moda, mas assim, o quanto um ambiente familiar é importante, entendeu? E família, não estou falando tradicional, pai, mãe, filho, não. Pode ser família de homossexual adotando uma criança, não sei o que e tal, mas é a funcionalidade daquela questão de família, entendeu? Independente de preconceitos, essa coisa toda, estou falando assim, só para vocês entenderem que, assim, é o ambiente, é uma série de autores aí da época da faculdade
que não deixaram de estar na moda, não. Esses caras foram gênios aí, entendeu? Mas o problema é que você não coloca essas coisas na prática, entendeu? Para se recuperar uma pessoa da dependência química, tal, a pessoa que está em uso, de repente você resgatar essas questões morais, a pessoa enxergar o problema dela, entendeu? Em 1 ano, 2 anos, assim, talvez você teve um ganho sensacional e a pessoa não parou de usar droga e tal, e é válido, dinheiro público bem gasto, entendeu? Agora também tem um monte de coisa de enxugar gelo. O problema, tipo assim, eu lembro desse serviço que eu tô, e aí eu sou bocudo, eu tô bancando isso que eu tô falando aí e tal, mas assim, ó, esse serviço que eu lembro um determinado momento, no começo dele, que eu consegui uma parceria para fazer esse tipo de curso de pedreiro, de eletricista, não sei o quê, com determinada ONG, entendeu? A resposta que eu tive na época, assim, foi assim, ó, não é interessante. Mas por que não é interessante? Porque é um serviço novo e aí eu tenho que provar que tudo que eu faço dá resultado. E vem do meu projeto aqui, porque as pessoas atacam, entendeu? Atacam um projeto. O Conselho de Psicologia ataca, entendeu? Outros atacam, tudo que vocês possam imaginar. A supervisão de saúde, tudo, por quê? Porque é uma bandeira da abstinência total. Meu Deus, interna as pessoas, fica a pessoa lá 6 meses, tá presa, entendeu? Falar besteira, as pessoas falam, entendeu? É o atendimento mais humanizado que vocês possam existir. Tem pessoas lá que eram igual um bicho, entendeu? E estão hoje lá num nível assim, sabe? E estão lá o tempo inteiro lá, não sai, entendeu? É um resgate. Então, é isso que eu falo. Falar besteira, tem um monte de gente que fala, entendeu? Eu não consegui fazer essa parceria porque não era nossa, entendeu? Poderia lá na frente vir um crédito de um outro serviço, mas é o que a pessoa precisa. De repente a pessoa precisa de um emprego, mas ela precisa mexer na autoestima dela, ter conhecimento, não sei o que e tal, ir para a escola, voltar a estudar. Vocês imaginam, tipo assim, que uma pessoa hoje que não sabe ler e escrever, não sabe mexer na internet, ela tá perdida no mundo, entendeu? Como você recupera uma pessoa assim? E ela é importante dentro da Cracolândia, entendeu? Mas quando ela sai, meu, ela não sabe nem escrever, não sabe mexer num celular, entendeu? Aonde você acha que a pessoa vai querer ficar? Ela vai querer ficar lá, entendeu? Como você tira uma pessoa? Qual é o recurso? É terapia? É sentar? A pessoa se motivada com a escola, motivada em outro ambiente, entendeu? Às vezes essa questão também é polêmica, a questão assim, ó, o SUS é muito isso, né? De você respeitar muito o território da pessoa. E muitos serviços do centro de São Paulo respeitam muito isso, a pessoa ali no centro, mas ela não está no centro. Ela está lá, o lugar dela é lá no final da Zona Leste, entendeu? E aí eu tenho que ter a comunicação lá com o posto de saúde lá da Zona Leste, não sei o quê. Ó, seu paciente está aqui, entendeu? A família está aí, vamos trabalhar junto, vamos tentar incluir o cara lá, mas aí você tem que tomar cuidado, porque também tem aquela coisa assim de higienizar o centro de São Paulo, né? De tirar todo mundo e colocar para os bairros. Antigamente, os centros de acolhida, o antigo albergue, era debaixo de viaduto, já estava mais no centro, hoje eles já começam a estar mais nos bairros. Eles querem limpar, tirar a galera da rua, né? Essa coisa toda. E quando você vê criança, por exemplo, em situação de rua, entendeu? E aí? Ah, é o pai, é o direito, é a família, não sei o quê, mas você não tem que intervir, você não tem que tirar, às vezes, você não tem que colocar no ambiente que é certo. O que é certo, o que é errado? É muito polêmico essas coisas, entendeu? Então, você se depara aí, que a Heloísa falou lá da avó dela lá, se depara com uma série de coisas. Qual é a leitura que você faz? O que é o mais certo a fazer, entendeu? Isso adoece, pessoal, isso adoece. É uma outra coisa que eu ia falar para vocês, que é o seguinte, se vocês esperarem o resultado de vocês, que o paciente pare de usar droga, que o paciente... E isso vai... Se eu conseguir isso, significa que eu vou ser um bom profissional, vocês estão perdidos, entendeu? Vocês estão perdidos aí. Entendeu? Esse resultado vai ser meio... Porque a gente pode ser cobrado por uma planilha, por algo assim, que na prática, entendeu? Quantas e quantas vezes eu já tive com um relatório, com várias coisas atrasadas, entendeu? Mas porque eu gastava tempo ali no tete-a-tete, entendeu? E eu ali, o chefe cobrando, não sei o que e tal, você se sente a pior pessoa do mundo. Você pega um monte de gente que fica o dia inteiro no computador fazendo, tal, e você fica o dia inteiro com o paciente. Depois você chega ali numa reunião, você não tem valor nenhum, a outra pessoa tem valor, entendeu? Então você tem que trabalhar seu emocional, essas coisas muito dentro de você também. Eu sou muito louco essas coisas aí. Enfim, porque, desculpa, é o que eu falei, não paro de falar, né? Então, vamos lá, vou parar. Não, cara, é uma aula para nós. Todas essas informações que você está trazendo, Emanuel,
nós não ouvimos em sala de aula, cara. O que a gente ouve em sala de aula é teoria. É Mas é teoria. normal Tanto que os também. nossos... Cuidado É de falar normal. dessa forma, Rodrigo, no sentido negativo. Tá? Faz parte, é Sim, normal. sim. Entendeu? Sim, sim. Não Sim. falaria mal da faculdade, não, que é difícil. O professor vai estar É, ali, tá dando melhor para você do livro, entendeu? sim, Esse complemento é interessante. sim, sim. Não que a teoria esteja errada. Na verdade, não. Assim, é um norte, né, que eles estão nos dando. É, mas alguns deles, assim, não têm experiência, né, na área pública, né, na área social. Alguns têm e outros não. Então, assim, quando a gente senta para conversar, né, num momento tão rico como esse, com uma pessoa como você, com um profissional como você, que tem toda essa experiência, a gente vê que a teoria e a prática, elas realmente são condizentes, mas a gente vê algumas coisas assim, né, algumas informações muito relevantes, muito importantes, detalhes que a gente não consegue ouvir na sala, né? Que às vezes a gente tem uma outra visão, né? A gente tem ali um outro olhar, e quando a gente vai ver na prática, ouvindo a experiência de alguém, né? Ou muda ou amplia, né? Então é bem bacana isso. Eu vou fazer agora as duas últimas perguntas, porque assim, as outras aqui eu vi que conforme Foi falando, foi nas respondendo, né? suas falas, você já foi respondendo. Tá? Então, vou fazer as duas últimas perguntas aqui, rapidamente. Apesar que você já falou um pouco sobre articulação em rede, né, que é essa equipe multidisciplinar, mas se você quiser trazer um pouco mais de detalhes, eu acho essa pergunta aqui é muito importante, porque também é algo que a gente discutiu muito. A pergunta é a seguinte, Emanuel, como você vê a importância da articulação em rede no trabalho realizado no CAPS? E como que isso se reflete na qualidade do atendimento? Cara, isso é muito fundamental, mas o problema é assim, é você ter estrutura para isso, né? Por exemplo, assim, geralmente os CAPs, ele tem um carro, uma perua, né? Um carro, assim, que às vezes fica à disposição de vários serviços na região. Então, é uma agenda que você tem que marcar para ir na casa tal, para ir marcar para ir num serviço tal. Então, assim, isso já dificulta essa questão de falar em rede. E aí tem o WhatsApp, e-mail, essa coisa toda, tal. Essa comunicação, aí todo mundo está com seu problema, todo mundo está com sua reunião, tal, e todo mundo tem seu ritmo. Mas é fundamental insistir nisso, né? Que o paciente ele não respeita o território. Meu território vai até aqui, ó, e aí o outro aqui e tal. Ele não se fragmentar é complicado, mas isso é bem complicado, né? Para você ter ideia, assim, dentro das políticas públicas, dentro de portarias, o CAPS ele teria que estar atuando também na questão de prevenção, né? Às vezes está atuando com escola, fazendo trabalho com escola, atividades, não só em escola, como você falou, em ONG, sabe? Pois, estando o serviço ali, trabalhando a questão da prevenção, mas é raro, você não consegue, às vezes, atingir isso, né? Pelo número de funcionário que está afastado, adoecido, essa questão toda, entendeu? Porque eu não sei qual que é a intensidade, o ritmo, eu gosto de falar disso, mas não sei se a gente tem nossos problemas aí, vocês estão nos trabalhos de vocês, mas é pesado isso, né? Respirar todo dia isso, tá ali, não deu certo, puta, sabe? Você se planeja, você é metódico ou não, aí você tem que sentar debaixo do árvore conversar com o paciente, mas você queria uma sala. Então, assim, sua mente, essa coisa toda vai desgastando. E aí, sim, tem o lidar com o gestor de tal unidade, da UBS, que aí o cara da UBS mesmo olha para o paciente e fala, meu, seu paciente de álcool e drogas, eu tô com outro, cara, ele usa a droga porque ele quer, não sei o que e tal, que você vai enfrentar essas questões morais, comportamentais, mas é fundamental, mas ela é pouca, não sei se eu consigo responder aí, mas ela é pouca utilizada, né, por uma série de coisas, mesmo você querendo, aí você vai usar o seu carro para fazer isso, aí você vai usar o seu vale transporte para fazer às vezes isso. Quantas vezes a gente já fez isso, entendeu? Aí você vai a pé, porque, sabe, você se depara com isso. Às vezes as pessoas vão cansando, vai vendo que às vezes a sua gestão ou acima de você não te dá valor para isso que você faz, tal, ou você está sozinho. Então, isso é um calcanhar de Aquiles aí, é uma coisa bem complicadinha, assim, sabe?
Ótimo, perfeito, perfeito. E também nós ouvimos muito isso daí nos artigos que nós lemos, né? Nós separamos 3 artigos, depois eu vou te enviar para você Tá? dar uma lida, tá bom? Achei muito interessante, e eles falam exatamente sobre essas dificuldades aí, né? Inclusive, até dentro dessa pergunta, quem questionou isso foi Arkman, né? Ele diz assim, é, no caso, citando ele, diz assim, ó, o SUAS traz para o sistema de garantias de direito muitos questionamentos sobre quais são as atribuições e competências de cada uma das instituições que o compõem. Os vários órgãos buscam trabalhar de forma integrada, mas articular uma rede como essa, com características tão diversas, não é tarefa simples, e muitas vezes as ações são fragmentadas, superpostas ou contraditórias. Então é bem interessante isso daí que você Você quer falou, que tem ver? muito a ver com essa E dificuldade. você quer ver uma coisa assim, ó? Eu por trabalhar num serviço que foca a abstinência total, a gente se sente atacado direto. Atacado direto por outros serviços, uma série de coisas. Você sente que você é a pior Meu pessoa do Deus, mundo. É, não, é atacado sério? sério. E tem uma coisa também que é o seguinte: é boicotado. O serviço tentam te boicotar de tudo quanto que é jeito, entendeu? A grande questão também, você falou uma coisa interessante. Hoje, como funciona? Teoricamente, os serviços dos CAPs deveriam ser assim, ó. O CAPS lá da Zona Sul, da Zona Leste, com o seu paciente que tem problema de álcool e drogas, ele funcionaria dessa forma, ele avaliaria e encaminharia ele para um central de vagas, alguma coisa assim, para eles fazer o processo de desintoxicação, ficar internado em determinados serviços aí que estão, às vezes, à disposição, que toda hora isso muda também, né? Mas, enfim, e aí, assim, mas na prática não acontece isso, não. Vocês podem ligar, fazer um teste, ou liguem, fazem um teste, liga lá, fala, eu sou da região de vocês, ou da região de vocês, estou com um problema assim, assim, assado. Como que eu procedo? Faz essa experiência, entendeu? O que eles vão falar? A gente não interna. Já vai falar, já não interna, entendeu? A coisa toda. Então, hoje, para uma pessoa buscar a pessoa que está com problema com álcool e drogas, ela quiser buscar uma orientação, ela vai nos CAPs, entendeu? Ou ela vai num CAPs que é diferente aí, é um CAPs chamado Redenção, que é um projeto que ampla, esse nome Redenção é um projeto maior da Prefeitura de São Paulo aí, e ali na Praça Isabel, onde eles vão fazer uma avaliação ali do paciente, onde talvez teoricamente o CAPS lá da Zona Sul teria que encaminhar para o CAPS Redenção para a pessoa ser internada, entendeu? Porque ele não conseguiria internar de lá da Zona Sul. Hoje acho que está mais ou menos assim. E eu acho que não, ele deveria já internar, da avaliação lá do profissional, internar, mas ele tem que caminhar. Ah, mas não é a minha OS, e aí é um Olha, projeto meio contra, não sei o quê, então já tem esse boicote com o próprio paciente, já de não encaminhar ele, entendeu? Aí tem puxa, o antigo Cratode, que hoje se chama Rugby, entendeu? Então, assim, aí o que acontece? Ele também é um que interna para a comunidade terapêutica. Então, tem essas portas de entrada para a questão da comunidade terapêutica, entendeu? E aos eu, boicotes, essas coisas eu todas. acho que envolve também muito essa questão da vaidade, né, Manuel? Parte de alguns profissionais, né? Não Sim, sei se tem as você vaidades, concorda. os egos, essa coisa toda. Ô, Manuel, agora eu vou fazer a última pergunta, aí logo em seguida, depois da sua resposta, você pode trazer suas considerações finais, Tá bom? tá bom? Ó, então a última pergunta é: quais os desafios éticos e dilemas enfrentados pelos psicólogos, ah, especialmente no CAPS, né, que foi uma área que você atuou por muito tempo, relacionados à confidencialidade, autonomia dos pacientes e tomadas de decisões compartilhadas? Aqui também vai envolver um pouquinho dessa questão da Peraí, atuação da rede. posso só pedir uma desculpa para você? Opa, Aqueles, fica à sabe vontade. aqueles entrevistas, aqueles problemas? Eu escutei alguém aqui, eu tô sozinho, cara. Posso só Ah, pegar um negócio aqui rapidinho? Posso pode, fazer? pode sim. 2 minutos, cara, rapidinho, aí eu Pode. já volto aí. Espera aí, só um minutinho. Tá.
Desculpa, pessoal, essas entrevistas eu sabia que iria acontecer, assim, eu tô sozinho, e aí eu falei, dá um desespero desse online, e depois a gente faz Não, tranquilo. Quem faz? Pode repetir, cara, por favor. Repito sim, ó. Quais os desafios éticos e dilemas enfrentados pelos psicólogos, especialmente no CAPS, relacionado à confidencialidade, autonomia dos pacientes e tomada de decisões compartilhada? Peraí, tive um outro problema aqui, rapidinho, peraí. Tá bom. Cachorro que entrou aqui, tudo deu errado. Tô com o meu aqui também, que fica me mordendo toda hora. Desafio éticos, cara, o que eu posso falar para você, assim, vocês tirou um pouco o foco, assim, mas o que eu vejo, talvez, dificuldade? Cara, assim, eu como psicólogo, eu vejo, assim, que, sei lá, a confidencialidade, a questão, assim, do direito do paciente, dessa questão toda burocrática, essas coisas eu não confesso para você que eu não vejo problema, assim, nunca esbarrei, sabe? Nessa situação do diagnóstico, de você dar uma devolutiva, de falar com família, de esbarrar com outros serviços, as questões assim. Você tem que se policiar, e aí acho que o segredo é você saber até onde você vai e o que você pode fazer. Isso é uma coisa assim, porque assim, disso tudo que eu tô falando para vocês, eu não sei qual é a sensação que vocês têm, que tipo assim, cara, é demais, você tem que fazer coisas absurdas. Às vezes eu falo para vocês que a gente faz coisas absurdas, entendeu? O que é o absurdo para mim e o absurdo para você, eu sei que vai ser diferente, entendeu? Mas como você... Existe um ditado, cara, que é uma coisa assim, ó, vou tentar ser claro e ser rápido num exemplo. Se você trabalha numa ONG, por exemplo, que combate ou ajuda a violência contra a mulher, você pode ter certeza que aquela ONG, aquela instituição, de alguma forma, ela vai desrespeitar a mulher, ela vai fazer alguma coisa contra a mulher ou contra a mulher dela, da ONG ali, entendeu? É muito louco isso, meio contraditório, mas eu vou tentar explicar isso para você. Porque você trabalha tanto tempo, tanto com as coisas erradas, que aquilo acaba, de alguma forma, virando normal, entendeu? E aí você fazer uma atitude também, assim, com a sua mulher, a ONG lá, ela vai achar que, às vezes, é normal, caiu num campo da normalidade, entendeu? Em outras palavras, deixa eu achar aqui, aquela história, assim, uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade, entendeu? Ela continua sendo mentira. Então, assim, essas questões você tem que tomar muito cuidado, porque você vai se deparar com violência, com criminalidade, com não sei o que e tal, e isso está enraizado, 20 anos, você imagina isso, 20 anos dentro de mim. Então, para você acabar fazendo alguma coisa de errado, você vai achar que aquilo é normal, entendeu? Não sei se eu conseguir aí, então você tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Mas falar que eu sou posto, ou eu vou ser, não tenho autonomia, não tenho liberdade para fazer um basta ou não seguir as questões éticas, eu estaria também mentindo, entendeu? O problema é que você vai adoecendo, né? Às vezes, e muitas vezes desse adoecimento não é só com o paciente, não, né? É porque você vê o cara, às vezes assim, nesse livro aqui que eu mostrei para vocês, ele fala assim, nenhum de nós vai para a rua amanhã. É um processo de você ir para a rua, entendeu? E depois, para sair dela, a rua entrar dentro de você também é uma dificuldade tremenda, entendeu? Então, essas coisas que você tem que tomar cuidado, talvez nessas questões éticas, morais, nessa coisa toda. Eu não sei se com essa confusão toda aí que a gente teve, dessas saídas, dessas coisas todas, eu me perdi um pouco no raciocínio, eu não sei se eu respondi. Se eu não respondi, por favor. Acho que respondeu, não, respondeu sim, acho que ficou claro, né, todos nós. Cara, que aula, assim, informações riquíssimas. E, bom, eu acho que agora vai entrar aí essas considerações finais, e eu gostaria, Emanuel, se possível,
né, que nas considerações, se você pudesse nos dar conselhos, né, sugestões, entendeu? Fique à vontade, tá bom? Eu acho que você é a pessoa certa, né, para poder, né, para poder nos dar um direcionamento, nos dar um norte, né? Afinal, já estamos para nos formar, só falta mais um semestre, Só mais um, né? então só mais um semestre, então vamos conhecer como que é o dia a dia de um psicólogo ali na prática, seja no âmbito clínico, seja no âmbito social. Não, o dia a dia, você falou uma coisa interessante, né? O dia a dia, meu, sabe, é uma coisa pessoal falando para vocês. Vocês imaginam, vocês viram, por esse tempo que eu estou falando com vocês, você conversar, colocar uma sessão 8 horas, 9 horas, 10 horas, você fazer essas coisas, entendeu? Aí eu sou cozinheiro, eu que cozinho aqui em casa aqui e tal, aí meu filho e eu, nós trabalhamos de tarde para noite. Eu pedi para ele ficar capotado dormindo aí, ele tá dormindo aí, ele nem tá na questão, entendeu? E aí, o que acontece? Você tem que fazer comida, fazer isso aqui, aí você vai para o trabalho. Aí quando você vai para o trabalho, entendeu? É aquele de 0 a 100. Então, isso, a mente fica demais. Aí, quando eu chego à noite, quando eu chego sábado e domingo, alguma coisa assim, cara, eu não quero falar com ninguém. Sou o cara mais antissocial que vocês possam imaginar. Às vezes eu só quero sentar no sofá e ler um livro, ficar na paz, entendeu? Então, às vezes você tem que tomar muito cuidado. Estou brincando um pouco com isso, mas você tem que tomar muito cuidado com a sua vida, assim, sabe? Desgastar, ser menos, entendeu? Isso adoece. Eu acho que o que eu falo de adoecer, de uma forma aí que não deu para explorar muito isso, é assim: 5 anos que eu fiquei na faculdade, eu trabalhei numa empresa que a gestão é fantástica. E aí uma outra indicação que eu daria para vocês aqui, tem vários, né? Mas esse livro aqui também aqui é fantástico, ó. O Gestor Eficaz. Também ajuda bastante. Eu passo depois para vocês aí essa questão. E aí você vê que no sistema público não funciona assim, né? Quando você vai para o público, pessoal, eu quero que vocês entendam uma coisa, assim, olha, a Rodrigo, ao Fabiano, a Laíse, a Heloísa, a Rafaela, o Jailton, vocês podem ser meus chefes. Não entendeu? Vocês podem ser meus chefes, porque não é mérito, não é conhecimento, não é nada disso. Às vezes é os QIs, entendeu? É porque está na política há não sei quanto tempo, entendeu? Então, assim, e vocês podem ser meu chefe. Então, assim, com todo o respeito, não é, talvez, é que se vocês esperam isso, tipo, é um mérito, é uma pós, é alguma coisa, não é isso no sistema público que faz as pessoas crescerem, entendeu? E isso pode ser um problema, isso pode ser um adoecimento. Eu lido super bem com isso, de boa, não estou reclamando, não, entendeu? Eu gosto muito das minhas últimas chefes aí, são fantásticas aí, depois, não tem problema, mas a realidade é essa também, vocês vão se deparar com isso daí, entendeu? Então, vocês têm que tomar cuidado com as coisas, o tempo de vocês, né? Essa coisa toda. Outra coisa, indicação de livro, esse livro aqui também é fantástico, aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Deu para ver aí? Tranquilo? Chama Um Preço Muito Alto. Um Preço Muito Alto, de Carl Hart. Isso. Esse livro também é fantástico na área da dependência química, essa coisa toda e tal, entendeu? Por ele ser um cientista negro, um cara que usou droga, também dou essas indicações para vocês. Então, assim, o cara no público tem de tudo, eu não vou ficar levantando bandeira, piorou, melhorou, não sei o que e tal. Dentro do começo do nosso vídeo, eu gosto muito da minha história, do que eu passei, das dificuldades, isso, sabe, fantástico. Hoje eu pretendo ir para um lado mais educacional, eu acho que vai chegando a hora de fazer essa transição, essa coisa toda. Vocês estão mais próximos da faculdade, então para vocês conseguirem mestrados, essas coisas todas é mais fácil, ou vocês estão mais com a cabeça melhor, dentro do que você tem de experiência, ou de colocar tudo assim, esses conteúdos ricos aí que a gente discutiu junto. Fazer pesquisa, falta de pesquisa, você precisa fazer. O problema é que você vai pontuar
algo que às vezes não é interessante para a OS, para o governo, não sei o que e tal, entendeu? Então, às vezes você vai se deparar, fala com a sua professora aí, pergunta para ela aí, a questão assim, de alguns professores receber verba pública, entendeu? E aí tem facilidade a caneta para receber, mas desde que você também não me prejudique. Existe essas coisas, viu? Existe essas coisas aí, você não está tão livre assim, às vezes, para você fazer suas pesquisas da forma como você quer, eu sinto isso, entendeu? O que mais, assim, eu posso falar para vocês? O que eu faço minha propaganda, assim, de coração mesmo para vocês, assim, a minha ideia, e vocês com esse vídeo, com a entrevista de vocês aí, eu estou retomando uma ideia que eu tenho de um canal no YouTube que eu vou começar a fazer conteúdos, já tem alguma coisa antiga lá, inclusive tem uma experiência que eu tive no Hospital Cantareira, que um amigo taxista pegou uma senhora com acumulação, bipolaridade, e ele me pedindo ajuda, e eu tive que articular. Eu faço essa indicação depois para vocês aí, desse vídeo específico, assim, vocês, também acho que vai ser muito enriquecedor para vocês, essa coisa do conteúdo digital. Eu fiz uma pesquisa, cheguei a fazer um livro que está digital, eu passo depois para vocês aí, esse livro aí, eu ofereço o livro para vocês, tá? Ele está à venda, mas eu dou de presente para vocês de coração aí. Poxa, obrigado, de coração. Dou para todos vocês aí, pode ficar tranquilo. E a tendência, pessoal, a tendência é o seguinte, a minha ideia, assim, é que eu faça essa entrevista, por exemplo, dessas coisas todas, às vezes um curso no futuro. Eu tento fazer muito um curso, assim, para as pessoas da saúde, assim, sabe? Eu acho que enriquece, Excelente ajudaria. ideia. Então, é uma ideia comercial, assim, não sei se pega mal com vocês, mas, assim, a ideia é essa, entendeu? Porque, assim, é uma transição que eu quero fazer para outras coisas, que 20 anos fazendo isso, você vai ficando mais velho, assim, você vai cansando, entendeu? Isso vai adoecendo. Eu até comentei com o Rodrigo, outro dia, ele estava aqui, 11 horas da noite, eu estava saindo do serviço, né? Verdade. É uma outra coisa que eu tenho Mandou problema. até os vídeos para mim. Eu tava até falando para ele, eu saio do serviço 10 horas da noite. Hoje eu tô com carro, mas geralmente eu venho de ônibus, assim, né? Então eu tento me desligar, colocar uma música tranquila e tal, porque até eu me desligar do serviço, às vezes demora umas 2 horas. Então eu vou dormir tarde, tenho que acordar cedo. Então você tem que se policiar muito. Essa fica a dica para vocês aí, mas eu acho que é uma profissão nossa aí que vale a pena. Desculpa de ter sido longo, de ter acontecido esses problemas, essa coisa toda. Eu imaginava que ia acontecer. Veio uma entrega e o cachorro aqui me enchendo o saco, com a papelada que eu deixei aqui, é um cachorro novo aí. Mas eu espero que tenha sido bom para vocês. Eu espero que eu possa utilizar esse material. Se vocês quiserem passar para a sala depois de vocês, esse nosso vídeo, eu vou deixar aí, entendeu? Eu espero ter ajudado muito vocês, assim, adorei ter conversado com vocês. Espero ter passado uma boa imagem para vocês, sabe? Também espero ter ajudado. Enfim, essa foi minha fala finais aí para vocês. Emanuel, muito obrigado. Você não sabe o quanto você nos ajudou. Não sei se você já teve essa experiência antes com outros, né, com outros alunos, né, com outras turmas, né, de outras faculdades. Sim, cara, aí. Já teve? Cara, que maravilhoso. É sempre bom poder conversar com profissionais como, né, como você. Como eu disse, nós já tivemos essa experiência com o Alexandre, que foi muito bom também. Tivemos essa experiência com uma psicanalista, amiga do Fabiano também. Cara, todas as vezes que nós temos essa oportunidade, traz muito conhecimento para nós, né? Abre a nossa visão, amplia o nosso conhecimento. Então, isso é muito bom. Eu te agradeço do fundo do meu coração. Você já é um amigo para mim. Né? Opa, com certeza. Se vocês precisarem de alguma coisa aí, pode trocar zap aí, mandar mensagem, não tem problema não. Pô, maravilha. Espero que um dia possamos nos conhecer pessoalmente, quem sabe trabalharmos juntos, né? Quem sabe? Vai ser um prazer. Então, Manuel, muito obrigado. Tá? Também agradeço a todos aqui que participaram, Elô, Lai, Jailton, Rafa. Obrigado, viu, meninas? Aí eu entendo vocês aí no serviço aí, espero aí que vocês não tenham sido prejudicadas aí no trabalho de vocês aí, assistindo aí a entrevista, participando aí, viu? E é isso daí, te desejamos sucesso, tá? Que você continue prosperando muito aí no seu trabalho, né? Que você consiga alcançar, né, suas metas, seus sonhos.
com certeza você tem muitos frutos para colher ainda de tudo que você já semeou aí na sua área profissional, com certeza. Então, a aula vai ficar, essa aula não, né? No caso, a entrevista vai ficar disponibilizada lá no Drive, já pega o e-mail de todos vocês e compartilho. Quem quiser assistir já vai estar disponível lá. Tranquilo, tá? Se eu não conseguir passar ainda hoje, mas eu passo o livro para vocês, eu dou o livro lá para vocês aí, viu? Acho que vai ser de grande ajuda aí, tá bom? Obrigado mesmo aí, viu? Até mais aí. Sucesso também para Obrigada, vocês aí. Manuel. Espero que vocês tenham material. Sucesso para você, Rodrigo. É você que vai ficar mexendo com todas essas coisas aí no final de semana. Vai ter umas 2 horas de gravação aí. Muita informação, mas assim, informações ricas. Beleza, Muito dá um obrigado. abraço para a professora de vocês aí também aí. Legal ok. o trabalho dela aí também. Bacana, tranquilo. Beleza. Um abraço a todos. Até mais aí. Tchau para Tchau. vocês, viu? Tchau, tchau, gente. Tchau.